Boa tarde a todos os irmãos e as irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso já fez a cara da foto, será? Não, vai ter que mudar. Quer dizer, pode se você quiser. Fica à vontade. Mostra que ele já fez a cara da foto. A primeira coisa que eu queria falar aqui é agradecer todo mundo por estar esperando. Pedir desculpas também. Pedir desculpas. Hoje atrasamos um pouquinho, cara. Atrasamos um pouquinho, mas já soltamos lá o visual, né? As câmeras, para eles já se prepararem em casa. Mas a gente tá fazendo um ajuste de som que é importante. Ontem teve uma dinâmica diferente, foi bom fazer um acerto, a gente passou a noite toda certa. Eu acredito que, na verdade, é tudo parte do nosso planejamento, né? É entender, a gente tá aprendendo também. Eu vi, eles estavam aqui do lado preparando e organizando. Tudo. Eles também viram, a gente minuciosamente. E, na verdade, agradecer o Tadeu. Enfim, vamos lá. Eu que agradeço. Dar as boas-vindas. Valeu. O microfone é seu, a cadeira é sua, fique à vontade. Oi, meu nome é Tadeu e eu tô aqui porque eu bebo muito. Não, reunião errada. Você tá no programa errado. Reunião errada. Esse é o de sexta que vem. Eu tô ouvindo som em algum lugar aí. É aqui, né? Mas, ô Tadeu, faz um breve histórico aí pra gente, aí pro pessoal de casa entender o que nós vamos ter hoje de conversa e já preparar perguntas também, porque nós vamos abrir prefiro seguir a linha de vocês, mas uma apresentação. Meu nome é Tadeu, eu sou jornalista, comerciante, tenho uma cafeteria em Franca, que é o Olinto Café. Uma cafeteria? Na verdade, a gente tem 3 lojas, 2 em Franca e uma em Uberaba. E, cara, sou apaixonado pelo café, que é o que eu falei para os meninos, o café mudou minha vida totalmente, desde o princípio. E eu sempre fui apaixonado por cafeterias. Quando eu conheci minha esposa na faculdade, a gente falava um dia de abrir uma cafeteria, e quem começou foi ela. Ela abriu a cafeteria. Peraí, vamos com calma, Tadeu. Qual foi o seu primeiro encontro com o café? Vamos começar por aí, vai. A sua primeira memória. Cara, é o que eu tava falando. Eu não sabia disso, a minha mãe que me contou que quando eu era pequeno, meu pai tinha um boteco que ficava na esquina de casa e que eu só dormia quando ela colocava meu cestinho lá, o mijão, não lembro como é que chama aquilo, embaixo da máquina de café, porque aí eu gostava do barulhinho e o quentinho que ficava ali embaixo da máquina de café e eu só dormia lá. Possivelmente até o cheiro. Provavelmente. Não, é muito bom. Então, o cheiro de café com uma criança. Mas então é um negócio que sempre esteve muito presente. E é engraçado, porque eu virei jornalista porque eu queria fugir do comércio. Porque a minha família toda é comerciante, todo mundo teve comércio. Meu avô teve mercearia, meu pai teve pizzaria, minha família teve loja de móveis, minha mãe teve loja. Aí eu vazei, fui fazer jornalismo, ia rodar o mundo e tal. E aí eu conheci minha esposa na faculdade, 15 dias de aula, tava namorando. Ela é cafeicultora. Metade dos nossos trabalhos, ou quase todos os nossos trabalhos na faculdade eram sobre café. Jura? Já era sobre café? Já era sobre café, vários. Cara, o TCC da Bruna foi um jornal, um impresso sobre café. Que legal. E aí, cara, a gente planejava um dia, em festa, a gente falava, nossa, um dia a gente vai trabalhar de jornalista um tempão, e quando a gente for mais velho, tiver uns 50 anos, a gente larga o jornalismo e abre uma cafeteria. Adiantou bastante. Aí a Bruna adiantou isso uns 28, 29. A Bruna adiantou, a família dela, ela foi muito corajosa. Eu falo assim, o Olinto hoje a gente está com 10 anos de cafeteria. O que eu acho primeira, né? É a primeira. Especiais lá em Franca, acho que foi a primeira cafeteria de café especial da região da Alta Mogiana, se eu não me engano. E como é que o público assimilou isso? Chegando a primeira cafeteria de café especial? Na verdade, assim, o Olinto não começou como cafeteria de café especial. E isso é um negócio legal. Eu acho que é importante a gente mencionar que... Isso é muito legal do mundo do café. Algumas pessoas impactam muito a nossa vida. Legal. E mudam um monte de coisa. E pra gente, uma pessoa que trouxe essa primeira mudança foi o Eldinho. Olha que bacana. Do Eldinho Moscardini. Foi ele que apresentou o café especial pra gente. Inclusive, mandou um abraço pro Eldinho lá. E eu já falei com ele. Eu já falei com ele. Parceiraço. Já tá feito. Estamos só guardando a agenda. O Eldinho apresentou o café especial pra gente. E aí, depois dele, eu comecei a me especializar mais. Então, eu já tinha feito um curso de barista antes de saber de cafeteria, antes de pensar em ter cafeteria, antes de qualquer coisa, porque eu gostava de café. Eu queria fazer um curso. Fiz lá em Bauru ainda, sem esse planejamento de ter uma cafeteria. E achei legal. Mas você já bebia cafés diferenciados? Não bebia. Não, nem sabia que existia. Bebia café com açúcar lá. Normal, com açúcar, sem açúcar, mas assim... Cara, eu sou jornalista. Comunicador, ganha pouco e trabalha muito. Eu tomava café na cafeteira italiana
tipo, no bico, assim, sabe? Eu fazia café pra eu poder passar a madrugada. Eu revezava entre cerveja, cachaça e café para eu poder passar a madrugada revisando texto. Eu trabalhava de assessor de imprensa para um cara que estava fazendo uma viagem internacional por toda a América e tinha horas do fuso horário dele que eu precisava ter reunião com ele de madrugada. E aí eu trabalhava na editora, que era meu emprego fixo, às 7h30 da manhã. Então eu ficava em reunião até às 4h30, dormia, levantava, fazia uma italiana para mim que eu tinha em casa. Tome café pra tomava dentro. aquele petróleo da italiana mal feito que eu não sabia fazer direito. O Tadeu hoje tem saudade do Tadeu jornalista? Ah, cara, eu gosto. Eu tento me manter jornalista. Sim. Sou eu que cuido das redes sociais do café, Muito eu bom. escrevo matéria para o site. Mas eu gostava muito da minha vida de jornalismo. Mas é muito difícil você escolher qual paixão que você vai seguir. Você tem cada E momento a hora que eu também. mergulhei no café foi uma loucura. Aí Eu mudou conheci tudo, gente né? muito legal, eu conheci uma vida muito legal e eu fui me interiorizando cada vez mais. Então eu sou de Mogi das Cruzes, que é perto de São Paulo. Mudei para Bauru, meu plano era no primeiro semestre eu transferir para USP ou para Casper Libero e voltar para São Paulo. Isso, sem saber de Bruna, né? A hora que a Não, Bruna meu cresceu, plano aí- quando eu entrei na faculdade. E aí, cara, eu vou saber que a gente vai conhecer o amor da vida nos primeiros 15 dias de aula. Ela merece até um beijo lá, Tadeu. Beijo, amor. Aí eu conheci a Bruna. Tem uma pergunta também. Já tem a pergunta? Já tem aqui? pergunta? Eu tenho, né? Ah, não, Ah, deixa eu diga. Calma. Deixa ele Eu falar. tenho. Não, pode falar. Eu pô. tenho que interromper. Cadê a Bruna, cara? Bruna ficou em Verdade. casa, cuidando do Porque era pra ela Jonatas. ter vindo. Porque era pra ela ter vindo. A gente Mas tava aí eu, contando já aí eu, era dela. eu olhei e falei, mano, cadeira esses tá caras é ali. tudo retardado. É melhor você ficar em casa, não vale a pena, não. Ai, essa Bruna. E aí, cara, ela começou isso, ela começou o Olinto, ela fez um puta de um trabalho. A gente tava separado quando ela abriu o Olinto. A gente tá junto há 20 anos. Vixe, o tempo Mas a gente voa, teve uma entre-safra aí, uma safrinha de 1 ano e meio, separado. Meditando, pensando, Meditando, refletindo, pensando na ver se é isso vida, mesmo, exato. E ela tava abrindo a cafeteria e ela me mostrava os projetos e tal, e eu falava, cara, é lindo, mas puta, Franca não vai aceitar isso, sabe? É um negócio. Eu vi o mercado de Franca muito amplo, não era um mercado de nicho. Tipo, uma cafeteria que só vende café vai sofrer e tal. E aí, quando eu vim conhecer aqui, eu falei, cara, que demais. E a cafeteria lotada, e o negócio bufando. Eu vim conhecer o Olinto para pedir para voltar. Aí, na época, ela tava namorando. Cara, olha como a história. E olha que bizarro. Olha como a história da nossa vida. Como a história da minha vida. Eu falo isso, que pra mim, café é uma paixão. Cada drink, cada coisa que eu preparo, ele tem a ver com esse amor. Porque o café tá muito ligado a isso. Sim, sim. A gente tinha terminado, a gente tava separado. Eu vim pra cá, pedi pra voltar. A Bruna disse que não, que ela tava Não era o namorando. momento Ela e tava tal. namorando e tal. Aí eu falei, beleza, toma seu tempo. Eu namorei também, tempo que você precisar. E aí, ela me mandou uma mensagem um dia, porque a filha da Georgia, a mais velha, a Carol, tinha vindo para tá na Guatemala, que tá na Guatemala, sensacional, tinha vindo para massa. Franca, e aí tinha falado para ela conhecer o Luca lá em Curitiba e tal, que foi um dos primeiros contatinhos que a gente teve, assim, com uma cafeteria puta referência. Referência total. Aí a Bruna me ligou e falou assim, ó, vamos conversar sobre um retorno? Vamos para Curitiba comigo que eu vou visitar uma cafeteria e aí a gente conversa. Isso chama lua de mel, E né? aí... Não, ela foi pra cima dele. E aí, Meteu indo bala visitar o Luca, indo visitar uma cafeteria de cafés especiais, a gente decidiu voltar e seguir esse caminho. seguir esse caminho. Aí eu abandonei, foi aí que a Bruna olhou e falou assim, ó, mas pra voltar, tem que casar. Aí, pra voltar, tem que casar. Pronto. Aí eu falei, puta, casar, né, mano? Você vai ter que pedir. Nossa, eu tenho que pedir perdão pro meu sogro, que eu nunca pedi ela em casamento oficialmente. Aproveita a oportunidade. Perdão, sogrão. Aí a gente decidiu voltar. Cara, isso foi, sei lá, em agosto, setembro. Em março do ano seguinte, a gente casou e eu mudei pra cá. E Olinto já tava. O Olinto tava rodando, mas a minha proposta não era trabalhar na cafeteria. Era eu trabalhar como jornalista aqui em Franca. Ah, tá. Procurei emprego aqui. O bichinho do café ainda não tinha pegado. Não tinha ainda. Salário não era legal. Cara, mas você sabe que o que me pegou antes pro Olinto não foi o bicho do café, foi
o bicho das pessoas. Eu gosto de gente, tanto quanto eu gosto de café. Legal, que bom. Legal. Então, atendimento ao público, para mim, é um negócio sensacional. Estar na cafeteria é um negócio... Eu tenho prazer. Eu falei... Esses dias eu tava falando que se eu ganhasse na loteria, a única coisa que eu ia fazer era pagar as contas, tudo, para não ter que me preocupar com boleto, mas o meu modo de vida ia ser exatamente o mesmo. Eu ia levantar, eu ia pra cafeteria, eu ia torrar um pouquinho de café, eu ia atender cliente. O máximo que eu ia acrescentar era poder viajar mais para eu poder conhecer outras cafeterias, para eu trazer ideia pra cá. Coisa boa, ideia boa. Porque o que eu gosto é isso. Bom. Não, e a responsabilidade de estar reeducando, de levar, né, informação, bons cafés, conhecimento para um público novo, público antigo também. E é muito legal. Por isso que eu te falo assim, ó, o Helder me apresentou o café especial. O Luca Café e conversar com a Georgia me mostrou o que... mostrou para mim, não, mostrou pra gente o que seria o trabalho de formiguinha que a gente ia ter que fazer numa região que não estava acostumada a tomar café especial. E foi, mano, anos de trabalho de formiguinha. Eldinho fazendo evento direto lá na cafeteria, mostrando pra galera sabor de escolha, sabor de café especial, a gente fazendo café, evento na rua. Parceiro, né, o Helder? O Helder parceiro demais. Não, ó, cara, se teve uma coisa isso aí que o café especial trouxe pra gente, foi muitas parcerias. Eu só conheci gente incrível. Só gente incrível. E hoje na Olinto tem o café do Helder ainda? Tem, continua. Sempre teve, sempre terá. A única coisa que mudou agora é que agora, como eu tô torrando, aí, vamos entrar nessa o moinho do Olinto, o moinho agora é café do Olinto. Legal. E é café do seu sogro? Café do sítio Capoeira. O em específico que fica no moinho é nosso. A gente planta café também. Legal. A gente começou a plantar. Meu sogro que cuida, sim, né? Mas a gente organiza. Podemos falar Tadeu e Bruno Olinto Café. Cafeicultores, claro. Mais Bruna. Claro. Eu fico mais com a cidade. Claro. A Bruna cuida mais do campo, porque eu não tenho todo o know-how. Quero muito aprender a trabalhar mais no sítio, cuidar melhor do café. Tento fazer um trabalho muito legal com a Bárbara. Bárbara é minha cunhada e é ela que cuida do café especial. Sensacional. Mas fugiu ali do raciocínio. Isso é bom. É a Bárbara. É o Covid, gente. É o Covid, me deixou com problemas cognitivos. Mas vai passar. Além do café que você tem no moinho como principal, como da casa, você tem outro café do sítio? Vários cafés do sítio. A gente tem uns 2 ou 3 lotes de café do sítio. A Bárbara fez ano passado um microlote com uma levedura e ficou sensacional. E ela fez 30 quilos só, que ela catou na mão. O único café, que tem lá, deve ter mais uns 15 quilos de café. O único, sensacional. Que massa. E... Você trouxe pra gente tomar, né? Puta. Boa. Esse pá tá no carro, velho, eu não lembro. Que a gente tomou antes aí era o quê? Era qual? Do Andrezão. Do Andrezão. Sensacional. Tava sensacional. Eu esqueci de trazer, velho. Não, tá bom. Eu ia pegar pra pôr no carro e não trouxe. 6, 7, 8 cafés pra fazer. Vai ter que fazer um de cada. Mas assim, cara, é muito legal. E assim, eu tenho muita sorte porque Franca me acolheu, a família da Bruna me acolheu de um jeito incrível. Bacana. E eu sou completamente retardado, né? E ainda assim eles me aceitaram desse jeito. Importante. Mas é isso que eu tava te falando assim, ó. Aí veio o Helder, veio o Luca, que me ensinou, que me mostrou algumas opções. Aí eu fiz vários cursos, conheci a galera da associação, conheci o Júlio, fiz vários cursos de barista, de degustação, etc. Lá na associação. Aí eu comecei a me especializar. Fiz um curso de barista SCA. Bacana. Na Uncoff, tem o certificado então. SCA, lá na Uncoff com o Garan. Legal. Fui pra SIC, e aí, cara, a partir daí o negócio expande de um tanto e você só vai conhecendo gente incrível. Só vai conhecendo gente incrível. De um lado e do outro, assim, sabe? Da produção, de loja, gente que faz um trabalho sensacional. Tipo, cafeterias que eu admiro por fazer um trabalho muito bacana. Tem um cara, o Ramão, da Café com Queijo, de Balneário Camboriú, se eu não me engano. Acho que sim, eu sei. E ele faz um trampo muito legal, cara. Ele moe café em mimoso. Legal. Ele não tem máquina de expresso na cafeteria. Não tinha até a última vez que eu falei com ele. Não sei como é que tá agora. Focado em especial, métodos e valorização de métodos nacionais, sabe? Ele usa melita, ele usa coar. O arã, às vezes tem o arã, né? O expresso. E ele usa... Acho que ele tem 2 arã lá. Legal. E, mano, moedorzão mimoso que ele vende lá, faz um trampo muito
muito legal. Nossa. Os meninos da Fuzz Café, eu acho incrível o trabalho dos caras. Não temos. O Fuzz Café é o que a gente tomou, o Canefro que o Andrezão trouxe. Foi isso mesmo. Sensacional. Fantástico! O que é aquela bebidinha que eu vi lá, vocês postando lá? Warm Brew. Cara, aquilo ali... Já vão fazer um jabá pra eles não aí. Não, mano, aquilo ali, eu falei pros meninos... É isso que eu acho muito louco do café especial. Tem sempre alguma coisa que vira tudo de pernas pro ar. Cara, eu tô com 9 anos de café especial. E a cada 3, 4 anos, tudo que eu aprendi muda. E essa bebida dos meninos é incrível, velho. É incrível. Brew? É um warm brew. Eles fazem, tá na garrafa, extração por 90 minutos a 50 graus. Usam, acho que, clarificante de cerveja, alguns outros processos para estabilizar. E é um café especial concentrado ótimo. Você tira da garrafa, põe na xícara, bota água quente, tá pronto para tomar. Ele pode ser usado de qualquer jeito. Ele é um café solúvel, especial, bom. Que não tem aquele sabor do solúvel. Bom, é muito bom. Que massa. E é bom para drink. Então eu já fiz teste com gin tônica e laranja. E ficou bom. Gelado, ótimo. Quente é perfeito. Quente é perfeito. Olha que sensacional. Achei uma mudança incrível o que os caras fizeram, assim. Os meninos me trouxeram uma caixa. Eu pedi 8 garrafas pra eles. Você vendeu pra trabalhar no Olinto. Pra vender. No dia seguinte eu vendi tudo. Jura? Que louco. Os caras me trouxeram num dia 5 da tarde, no dia seguinte às 6 da tarde já não tinha mais. Você postou uma vez só no... Não, nem postei. Pra todo mundo que eu ofereci pra provar, o cara falava, caralho, eu vou levar pra casa. Que bacana. Todos. Cara, eu vendi uma... Tô esperando eles voltarem pro Rio, que eles estão viajando ainda. Pra pedir. Sensacional. Esse eu vou ter que provar, né? Não, mano, precisa. Eu tenho um fundinho, se vocês forem lá no Olinto na segunda-feira. Vamos uma hora. E agora conta pra gente um pouco dessa parte do Tadeu e Bruna empreendedor. Nossa, eu falo, cara, é uma discussão que a gente estava tendo antes. É muito legal tocar uma cafeteria, é muito bacana, mas eu falo, esse termo do empreendedor, do empresário moderno, romantiza muito um sofrimento. Não é fácil. É solitário. E é um negócio que, assim, quando você tá acertando, é muito legal. Só que a hora que você erra, velho... não é sempre acerto. Né? Não é sempre... Não, na verdade é mais erro do que acerto, se bobear. E a hora que você erra, a galera cai matando. É muita crítica. E você tem que arrumar uma saída sozinho. Porque o seu erro é diferente do erro do outro. É um negócio complicado pra você... Mas crítica em que sentido, Tadeu? Não, cara, é que eu não quero cair naqueles termos do mimimi e tal, mas é aquele negócio que quando você tá errando, todo mundo tem a solução. Mas gente, tudo na vida, cara. É um criativo que nunca é um criativo que nunca criou. Não é o café, é o empreender, é o cara que mas por que você não fez isso? Falei, porque agora eu sei que todo mundo vira especialista. Mas na época que eu tomei essa decisão, você tentou acertar. Eu não sabia que era assim. Exatamente, você tentou acertar. Todo mundo tem uma iniciativa para isso. Exato, mas por exemplo, quando a gente... Quer ver um erro que é meu, que foi... Eu venho de uma escola, eu venho de uma editora que chama Alto Astral. Alto Astral. Trabalhava para o João Bidu. Né? E que era uma política de trabalho incrível. Era um lugar para trabalhar sensacional. A hora que a gente abriu a nossa segunda loja... Eu quis fazer isso. Na Havan, a gente foi pesquisar a cafeteria, foi numa outra loja, conversou com o dono, viu quanto faturava por mês, viu quantas pessoas ia precisar. É importante, você tem um giro legal. Mas falou da Havan porque vocês têm uma... Eu tenho uma cafeteria dentro da Havan. Em Franca. A de Franca. Começou lá. A de Uberaba também é dentro da Havan. Certo, vamos por essa. Eu tenho 2 cafeterias dentro da Havan. Explica por partes que é legal pra galera aqui. Independente disso, o Rasta quer só passar um recado. Fora Bolsonaro. Não vou me envolver politicamente, mas eu concordo com o Rasta. Eu sei. Aí, a gente abriu... Porque, como é que foi o rolê do convite para a segunda loja? Na verdade, foi a loja da Havan que me fez... Da Havan de Franca. Não dá para falar a loja do Olinto Café lá no endereço, tá? Mas é porque não. Porque machuca meu ouvido. Mas não, tem seu papel. Porque o que aconteceu? E aí, novamente, eu falo o mérito todo da Bruna. Quando eu estava trabalhando, eu tinha arrumado um emprego em Franca, fora da área, fora do café. Eu era gerente da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Franca. E eu estava trabalhando lá, eu gostava do trampo, era um trampo legal, cegado, eu tinha vários freelas
de jornalista para editora, e eu só ajudava a Bruna no Olinto, com atendimento ao público e aprendendo umas coisinhas de café. Aí, a Havan ia abrir aqui em Franca. O Olinto tinha 1 ano e meio na época. 2 anos. E a responsável de expansão veio na cafeteria falar com a gente, falar com a Bruna, falar com a Bruna, que na época eles estavam procurando... A Havan não era tão conhecida em São Paulo, eles falaram que eles iam abrir. E eles geralmente pedem indicação na cidade, no hotel, pro administrativo... Que cafeteria que eles indicam? Ela falou, e a gente chegou aqui... Indicaram o Olinto. Todo mundo, as 3 pessoas que a gente conversou, indicou o Olinto. Show de bola. Geralmente, a gente faz meio que uma licitação, assim, sabe? Entre 2, 3... Mas todo mundo indicou vocês. Então, se vocês toparem, a gente entra nisso. Vocês podem abrir. Deve ser altíssimo. É um aluguel justo. Beleza. Justo, Boa. não é super alto. Não, cara, eu não tenho o que reclamar. Nesse sentido, eu não tenho o que reclamar. É um fluxo legal, é um aluguel justo, é bacana, tirando todas, né, os nossos conflitos ideológicos, é uma relação saudável. Então, para o empresário, é uma relação saudável. Empresarialmente, então, que bom, você tem que incrível. falar isso. E aí depois, na de Uberaba, foi bem natural. Foi mais tranquilo. A gente aprendeu bastante. Mas aí a Havan veio, falou com a gente. Aí a Bruna olhou e falou, olha, eu quero... A gente tinha planos de abrir uma segunda loja, a Bruna tinha planos de abrir uma segunda loja, não dá pra eu falar a gente nesse momento, que era só ela. Mas a gente, ela tinha... inclusive, a gente quer também, falando em a gente quer abrir a cadeira e o microfone pra Bruna, né? Ué, já tá convidado. Já tempo, está né? convidado, né? Também acho. É normal. O convite ia ser feito aqui, mas não, deixou a mulher pra trás. Aí ela falou, se você topar entrar nessa junto comigo, a gente entra. Eu pego, senão eu não sei se eu quero. Eu falei, Tadeu e Bruno é aquelas coisas, não tem como pensar então, um sem o outro. Então toda tá vez bom. que eu vejo, eu quase nunca vejo ele sozinho. Aí eu pedi as contas do emprego onde eu tava e fui tocar a van. Só que eu tentei seguir uma filosofia dentro do que eu acreditava. Nossa, vamos, né, ter muita gente para ninguém trabalhar muito, tal, pra galera ficar mais de boa. E obviamente deu muito errado. Eu enfiei o pé pelas mãos, a gente quase quebrou. Foi um erro, porque eu não tenho habilidades financeiras, eu sou muito de humanas, eu gosto muito de marketing. Mas é bom a gente se conhecer. Você gosta muito de gente também. Eu gosto muito de gente, muito de marketing. Também, ficava lá, dormia. Mano, eu ia doente trabalhar, dormia embaixo do forno, tremendo de febre, para poder ficar lá dentro. Era um negócio muito louco. E aí a gente contratou um consultor. Salve, Jean. Jean, um abraço, obrigado. Aí contratou um consultor. Depois, na verdade, foi assim, foi depois parcial. de quanto tempo ele chegou? 2 anos, imaginei. A gente chamou uma amiga da Bruna, que é muito presente na nossa vida. Porque eu e a Bruna, a gente tinha conhecimento empresarial limitado. A gente chegou num limite, a gente não sabia mais para onde ir. A gente chamou uma amiga da Bruna, que orientou a gente em algumas coisas, a gente avançou mais um pouco. Mas a gente ainda estava batendo cabeça. Aí o Jean caiu no nosso colo, porque ele era irmão de um cara que estava trazendo um café do Cerrado de Minas. Chique, hein? E aí a gente conheceu ele, me ajudou a trabalhar. Cara, e aí ele mudou nossa vida dentro do administrativo financeiro. A gente corrigiu várias coisas, alinhou a rota. A Bruna fez... Aí a gente fez uma troca de gestão. Eu vim cuidar do centro, da loja do Olinto, que era no centro da cidade. A Bruna foi para outra loja, que era mais fast food. E tudo deu certo. A gente organizou. Foi quando a gente abriu o Empório, que era uma boutique de cafés especiais. A gente abriu mais ou menos em 2015, 2014, com uns 4 ou 5 anos de cafeteria. Que foi quando a gente começou a fazer um trabalho maior de divulgação dos cafés especiais da Alta Mogiana. A gente chegou a trabalhar com 50 marcas. Não, todos os cafés passavam por lá. De cafés especiais. A gente fez lançamento de várias marcas, divulgação, outdoor e várias coisas para incentivar e para trazer turista, para trazer gente para cá. Como eu sou de fora, como eu sou de Mogi... Você tem um olhar diferente. Desde a primeira vez que eu venho para cá, eu falo, gente, isso aqui é muito da hora, cara. Tem que trazer gente para cá. Franca é uma cidade muito legal. Franca é muito legal. Franca é uma cidade muito legal. E eu falava, tem que trazer gente para cá. Eu de São Paulo, a hora que eu cheguei no sítio, cara, eu vi um porco. Eu falava, cadê aquele negocinho cor-de-rosa do Baby? Era um porcossauro, um negócio gigante. Eu falei, que é isso, irmão? Não, puta, tem que trazer paulistano pra cá, esses caras vão pagar uma grana.
para encostar num porco desse, sabe? Vivo, né? Vivo. Não sabe. Tem muita gente que não sabe, que Muita não tem gente, noção disso. Só que assim, o mundo mudou muito de quando eu vim para cá a primeira vez. Pra agora, né? Para agora. Hoje é muito mais informação difundida no próprio café. Hoje o cliente já chega na cafeteria sabendo o que quer com a receita dele. Que isso implicou em uma das mudanças que a gente fez. A gente teve que mudar de casa por conta da pandemia. Queria, na verdade, te perguntar sobre a pandemia também. O que foi essa mudança do centro para casa? Pelo que eu ainda não conhecia a nova lá, mas pelo que todo mundo falou e eu vejo aí nas redes sociais, que foi sensacional, né? Foi uma melhoria até, né? Sim, Claro que cara, sim. é que na verdade Claro que identidade, tudo, né? Claro há males que vem para bem. A pandemia deu uma balada na gente. A gente passou por um ano de 2020 muito complicado. Né? Na verdade, assim, o mercado... 2021, né? É que na verdade, 19... Você resistiu, brother. Parabéns. Vocês 18, 19, 20 e 21. Difícil, cara. Quebrou muita gente. 18, 19... Geral. A gente tava com... Cara, a gente veio desde 2018 sentindo um mercado mais pesado, assim, sabe? Um mercado mais difícil de vender. Não vou falar que a concorrência direta, mas a quantidade de opções para as pessoas gastarem dinheiro aumentou e o dinheiro das pessoas diminuiu. Isso é... Aconteceu. É inevitável. Então, muito obrigado. Pedrão. E a briga por esse quinhão financeiro da galera aumentou. Aí entrou 2020. Início de março, pegou fogo na nossa cozinha. Uma fritadeira superaqueceu e pegou fogo na nossa cozinha. Um puta susto. 15 dias depois que a gente estava voltando ao normal, que a gente tinha acabado de reformar a cozinha, pau, estoura a quarentena. Fechado. Tudo fechado. A loja do centro, a loja que é de rua, não vou falar em loja do centro porque tem gente de fora, a loja de rua continuou vendendo, super reduzido, porque a gente fazia almoço e tal. Meio que a cafeteria morreu. Jura? Meio que a cafeteria morreu, porque eu só vendia almoço e café em grão. Virou basicamente uma loja, um restaurante que vendia cafés especiais. Só que, ao mesmo tempo, eu perdi um pouco o medo de torrar, porque eu tenho muita vergonha de torrar. Não pode ser, não. Cara, tem... olha aqui, velho. Só tem rola fera pressão, aqui na região. Rola uma pressão, Comentei isso. rola. Vocês entrevistaram aqui um outro cara sensacional, que é o Andrezão, que é outro cara que eu amo profundamente do Café Especial. Ai, cara, olha a minha vida. Eu convivo com um Rasta, eu convivo com um Gnomo, eu convivo com um Júlio, eu convivo com o Andrezão. Aí eu olho e falo, cara, como é que eu vou me motivar a torrar café na porra de um extratinho pequenininho aqui? Não, eu quero saber... Olha, Carmomac, muito obrigado, porque foi, mano, sensacional. O extratinho foi coisa linda de Deus que caiu na minha vida. Eu adoro, eu adoro. Ótimo. E aonde que foi esse clique pra falar, vou trazer o torrador pra cá? Foi um custo, benefício? Cara, foram várias coisas. Eu conheci na AgriShow. Eu conheci o Pedrão, que tava torrando no stand da Elda, que é outra parceiraça nossa. Sim. Aí ele me mostrou o extrato. A Elda ia estar aqui semana que vem, mas já a gente fala sobre isso. Ele me mostrou o extrato. Aí eu falei, porra, que da hora, mano. Não faz fumaça. Cabe dentro da cafeteria. Eu falei, eu vou ver isso aqui. Quantidade, se não for pequeno. Mas eu pensei primeiro em marketing olfativo. Falei, todo dia às 5 da tarde eu vou ligar e torrar 2 quilos. O cheirinho ali no centro da cidade vai atrair cliente. Eu entrei nessa por conta do cheirinho, do atrativo. Você nem ia ter o café pra beber lá. Não, era mais... Eu não tinha aprendido... Que outra coisa que os meninos do Fuzz me ensinaram foi torrar café na pipoqueira. Que eu vi o Pedro Foster torrando e achei incrível. Faço isso hoje para alguns clientes em eventos. Você já tá fazendo isso. Eu faço isso, não. Legal, porque, cara, é pra mostrar. Não é, porque às vezes tem cliente que quer gastar uma grana naquele torrador caseiro. Eu falei, não, cara, você quer torrar em casa, meio sem controle? Torra na pipoqueira aqui, olha como é que faz. Tem um monte de gente no YouTube ensinando a fazer adaptação. Você acha que eu, como coffee lovers, ou sei lá como é que vocês querem chamar isso aí, como amante do café, que queira torrar o café na pipoqueira, eu vou encontrar o produto verde fácil no mercado? Um produto diferenciado? Cara, tem encontrado. Tem encontrado. Não tá difícil. Se você procurar café verde no Google, você acha várias fazendas e tem uma galera vendendo. No nosso meio pra achar, não. Acha. Beleza. No nosso meio é obviamente muito mais fácil. Meio não tem mas, problema,
olha que rolê. Eu atendi um cliente lá no Olinto que sentou, pediu um café, aí começou a tomar, trocar ideia comigo, ele provou um Minamihara, que é outro parceirão. O cara pirou no café que eu fiz pra ele, servi na taça. Aí ele tava falando, não, porque eu sou lá de Mogi das Cruzes e não sei o quê. E eu tenho um grupo de gostador de tomador de café. É uma galera que curte, porque lá não tem cafeteria. Mano, os caras torram café, ele fez uma adaptação em uma... Parece uma grill, parece um Jorge Foreman, e ele torrava café lá em casa. E é uma galera que não tá numa região produtora. Mogi das Cruzes está longe de ser uma região produtora. E eles tinham um grupo que comprava café verde da Rosa e do... Legal essa história. Lá do Caparó, lá? Do Demerval, Rosa e do Demerval, se eu não me engano. Comprava café deles verde pelo correio e os caras torravam em casa. Então, tipo, é um grupo de gente que curte muito café a ponto de torrar em casa, longe de uma área de torra, longe de uma área de produção. E eu achei, cara, que da hora. E aí eu vi, e aí eu tava num outro, assim, toda a minha jogada com o torrador, a princípio foi marqueteira. Porque eu olhei e falei, nossa, tem bastante cafeteria aqui em Franca. Como é que eu vou me diferenciar agora? Precisava de uma diferenciação. Eu falei, puta, eu vou pegar um torradorzinho, porque aí eu viro uma nanotorrefação e eu falo que eu torro meu café. Pronto. Mas, ó, eu comprei o torrador e ainda assim o Andrezão torrou meu café há um tempão depois que eu comprei o torrador, mas porque eu tinha vergonha. Seu café já. Agora eu já torro meu café. Mas que foi o que eu te falei, da pandemia. A pandemia me trouxe isso. Muito bom. Quando entrou a pandemia, eu tava meio que desesperado. Aí, uma amiga minha, que é bastante influente no Twitter, repostou uma postagem minha falando de café. Uns caras de São Paulo compraram, gostaram muito do café, são clientes meus, compram quinzenalmente café. Aí eu falei, porra, se esses caras gostaram e eles estão lá, por que eu não invisto mais nisso? E aí eu comecei a malhar para torrar. Aí veio outra pessoa que entrou, que eu tava apanhando com o extrato um pouco, apanhando com a torra e tal. Pedi algumas informações aqui, Marcinho me ajudou, Júlio me ajudou, galera me ajudou. Sabe, Isso aqui é bacana, me deram várias dicas. Aí veio o Tinoco. Fez um dia comigo, 2 dias comigo de extrato, me ajudou a entender um monte de coisa, organizar um monte de coisa. Eu falei, puta, agora eu tô empolgado. Agora o Tinoco vai vir aqui, né? Não, o Tinoco já ia torrar ideia semana que vem, ou vai, eu ainda não sei, nós ainda vamos ver e vamos conversar sobre isso já já. E aí eu comecei a perder o medo, cara. Então agora isso trouxe a pegada de torrefação. E ainda, voltando ao que eu falei pra vocês no começo, eu não penso muito alinhado. Aí eu vou mudando de uma ideia para outra. Isso é torrar ideia, meu amigo. Isso é torrar ideia. Mas voltando às consequências da pandemia. Não, a consequência é que em momentos de crise a gente fica criativo, né? Fica criativo. E aí tem cara, que dar uma rebolada entra também. naquilo de novo. Eu não gosto de romantizar. Aí entra esse negócio do empreendedor moderno de que você precisa se reinventar. Não, velho, eu já me reinventei, eu era jornalista. Eu já me reinventei como barista. Tá bom, me ajuda, eu já mudei, eu não quero mudar, eu não quero. Tá bom. E aí, de repente, eu tava lá, cafeteria, vendendo grão de café, meio perdido, um puta de um aluguel caro que a gente pagava lá no centro. A crise começou, a gente fechou, a quarentena começou, a gente fechou o empório. Deu um tapa ali na cafeteria. Eu tava com um projeto pronto para reformar o Olinto. Mas o empório tava junto ali? O empório era pegado, era uma sala do lado. A gente tinha alugado mais uma sala. É porque pra gente era uma coisa só. Isso, exato. Queijinho do Arnaldo. E onde ficava o torrador? Onde ficava o torrador, isso mesmo. E aí, aquilo ali era um aluguel separado. Aí, quando começou, a gente já perdeu aquela. A gente já olhou e falou, vamos devolver essa sala. Vamos eliminar um aluguel, que é caro. Aí, deu mais um tempo... Reabrimos, aluguel voltou a ser cobrado 100%, o movimento não aumentou, e a gente preocupado, e aluguel caro, e a gente tem o povo sem grana, e a gente também tem também, né? Uma fábrica de pão artesanal. A gente produz pão artesanal. É o nome da fábrica? Dom Panifício. Que tem uns pães maravilhosos. Que tem uns pães sensacionais. @ Dom Panifício, aí, gente, por favor. Dom Panifício. Aí, Pedrão. a gente pagava mais o aluguel da fábrica. E aluguel da van. E a fábrica, hora nenhuma, parou. A fábrica deu uma diminuída, porque a gente vendia... O foco era a gente vendia na cafeteria. A fábrica produz os salgados. Quem consumia os salgados era a loja O Olinto.
e fechado, e o negócio truncando. Aí a minha sogra olhou e falou, gente, a gente tava estudando mudar pro sítio. Aí a minha sogra falou, por que vocês não fazem? A gente ia fechar o Olinto do centro e transferir pra fábrica, meio que só para vender marmita e café, e falar, vamos esperar parar essa crise e pagar um aluguel só. Aí a minha sogra falou, por que vocês não mudam pra casa de vocês, onde vocês estão morando? A ideia dela. Aí a gente falou, nossa, sensacional. Mas no primeiro momento você não falou, tô fora do... Não, eu achei que a ideia era ótima, mas morri de medo. Claro. Morri de medo. Porque eu falei, tô no centro e não sei o quê, briguei com a Bruna, eu sou cabeça dura pra cacete, a Bruna queria mudar logo, eu queria esperar, e treta, e briga. Tem vários pontos positivos, né? Muitos pontos positivos. Sim, tudo. Não, muitos pontos positivos, mas e o medo? Não, o medo. Eu sou bundão. Mas é importante. Eu sou muito bundão. Esse equilíbrio e a Bruna é boa, cara. Ela é visionária, ela é corajosa. Mano, a Bruna é muito corajosa. Entendeu? Ela é muito visionária. O que eu tenho de cagão, ela tem de corajosa. Aí, né, equilibra, e aí a gente, mudou. Foi sensacional a mudança. Embora eu tenha dado uns 4, 5 chiliques no meio do caminho. Dei uns piti. Já tava dei uns piti, mas a mudança foi incrível. Porque trouxe muitas coisas que a gente queria trazer. Por exemplo, eu sempre atendi todo mundo do mercado cafeeiro. Todo mundo vai lá, leva um café, quer fazer, quer provar e tal, e nosso espaço era apertado. Dentro dessa loja nova, por estar onde a gente está, a gente fez uma área de do it yourself. Então, botei torrador lá, botei os métodos lá fora. Falei, mano, quer fazer seu café? Só compra o filtro, que é R$3, e faz o seu café aqui. Que sensacional. E aí a galera vai e faz o próprio café. Quero fazer uma reunião, Tadeu? Você vai lá e fala, Tadeu, eu tô com os caras de fora aqui e tal, e eles estão aqui em Franca, e eu preciso ir até aí, posso levar? Você vai, pega os filtros, faz o seu café pra eles lá, a água tá lá. Inclusive, eu quero abrir uma história aqui que nós chegamos a pensar em fazer o Trocando Ideias lá. Pedrão conversou comigo. Tem uma sala lá que eu tava animadíssimo pra fazer de estúdio, porque, puta, sensacional. A gente tem um espaço. E aí a gente abriu várias vertentes agora no Olinto. A realidade é que a Olinto sempre deixou a gente muito à vontade em casa, né? Todo mundo que vai lá se sente em casa, né? O pessoal do café. Cara, mas então... esse é o nosso principal propósito sempre, é ser um lugar acolhedor. Eu que te falei, eu gosto muito de gente. Bacana. A Bruna gosta muito de gente. A gente sempre foi assim. Desde a faculdade, o nosso filho é assim. Que sensacional. Entendeu? O Jonatas, ele vê alguém parado no café, ele fala, você tá cansado? Vai dormir lá em casa. Sabe? Ele é muito de boa. Então, assim, é um rolê. Mas, assim, não dá pra... É o que eu falo sempre, a gente não pode romantizar. Todas essas mudanças tiveram um custo financeiro que a gente vai desenrolar por anos. Que vocês nem esperavam nesse momento. Que a gente nem esperava, né? Imagina. E tiveram um custo psicológico, emocional, que eu não sei quanto tempo vai demorar, sabe? Eu envelhecia lá Getúlio Vargas, 50 anos em 5. Eu não vejo isso em você não, cara. Eu vejo a mesma pessoa. Não, cara, eu tava falando... Mas a gente se sente, né, por dentro. Não, eu tava falando pra vocês, ano mais... passado eu tava meio baqueado com a ideia, com tudo. Sabe, eu tava meio deprê. Também, né? Várias coisas. Sem saber pra onde a gente vai. Vocês não fecharam nenhuma loja. Não fechamos nenhuma loja. Mas a gente teve que mandar um monte de gente embora. Isso acaba comigo. Não, é um até logo. É um até breve. Mas não. Cara, não é assim. A gente foi demitir uma funcionária que é parceira. Que tava com a gente há 7 anos. Eu chorei, a Bruna chorou, ela chorou. Eu encontrei ela na rua, abracei ela e chorei. Sabe, é um negócio complicado. Eu tenho esse apego. E é um momento difícil também. É difícil. É um momento difícil, né? E é difícil se enquadrar, se alinhar. Tudo subindo, preço subindo, organiza. Como é que você não repassa isso? Como é que repassa? Então, é uma gestão complexa e exige que você fique o tempo inteiro aprendendo e vendo o que está acontecendo, entendendo de mercado, entendendo como é que você vai trabalhar, alinhando. Eu tô no interior, não dá pra eu focar, por exemplo, por mais que eu queira viver de fazer café coado e expresso, não tem como, velho. É difícil. Eu preciso de mais itens, eu preciso de um ticket médio mais alto, eu preciso de tempo de casa aberta.
E agora eu mudei para um lugar que não tem fluxo. Quem tá indo lá é porque quer ir no Olinto. Sim, tá indo pra ir sentar. Lá, né? Isso é um ponto positivo. Tá indo para ir lá. Para ter uma experiência com o café. E acabaram os eventos. Você fazia os eventos também, né? Fazia alguma... Faz 2 anos que a gente não consegue fazer eventos. Se precisar de fazer evento na hora que voltar, nem sabe fazer mais. Não, sabe. A gente nunca esquece. Segura o asta. A gente nunca esquece. Farra é comigo mesmo, eu gosto. E o Olinto? Por que o nome Olinto? Olinto é a união do nome dos avós da minha esposa, Olímpio e Antônio. É a aglutinação do nome dos dois. Tem tudo a ver com café, na verdade. Ficou bem legal. O nome é muito doce. Cara, eu achava que era o sobrenome de alguém, cara. Não. É muito docinho o nome. E é muito legal. Cara, é tudo muito certo, porque aí depois a Bruna foi pesquisar. Olinto vem do grego e quer dizer fruto verde. Pois é. Então é um negócio muito da hora, sabe? Muito bacana. E é muito familiar. A avó da Bruna, que tem 98 anos, a avó Juliana, viva, forte, joga futebolzinho toda quinta. Olha que bacana. Né? Tô brincando, mas torcedora do Atlético, mineiro, né? Super, mano, a avó da Bruna é formidável. Ela benze todos os cafés todos os anos. Olha que bacana. Ela ajuda a gente a fazer geleia de tomate com pimenta e se a gente não chamar ela pra participar, ela fica brava. Vocês também fazem outras coisas pra vender no Olinto também. Tudo. Basicamente tudo que a gente faz é produção nossa. A Bruna se especializou em confeitaria. Sim. É ela que hoje faz os doces do Olinto. Essa geleia de pimenta é sensacional. A geleia de tomate com pimenta a gente produz aqui no sítio. É gostoso demais. O café a gente produz aqui no sítio. Os salgados a gente produz na fábrica de pão, que tá junto com o Olinto agora. Você não provou isso, não? O pão dele com essa geleia. O pão eu já provei. A geleia eu não tô lembrando. Nossa, meu pão italiano com essa geleia de tomate incrível, um orgasmo alimentar. É incrível. É muito gostoso. É um negócio de louco. É muito gostoso. Mas assim, é o que eu te falei. A gente foi reinventando, mas a custa de dor e sofrimento. De acordar de madrugada e falar, mano, como é que nós vamos pagar esse boleto amanhã? Ou, nossa, semana que vem esse cartão. E aí, o que a gente vai fazer? Você tá conseguindo ver uma luz no fim do túnel? Já viu a luz? Eu tô medicado, né? Então eu consigo ver bastante luz. Depois que eu passei a tomar anti-ansiolítico, a luz no fim do túnel melhorou. Eu começo não sei se é o trem chegando ou se é a saída. Mas cara, a gente vai começando vários projetos, vai tendo outras ideias. A galera tá gostando muito do espaço novo do Olinto. O Olinto tem e-commerce? Todo mundo só fala bem. Começou agora. Legal. Assim, vai começar agora. Precisou para esse momento, porque você não tava pensando nisso. Desde que eu abri o Empório, desde que a gente abriu a boutique em 2014, 2015, o e-commerce é um negócio que eu falo, puta, agora que eu tenho a loja, eu preciso abrir o e-commerce. Aí fica. Mas, nossa, semana que vem eu começo, semana eu tenho que resolver aquele pepino. Semana que vem, mês que vem eu começo. Não, deixa pro ano que vem, agora vamos reorganizar o negócio da fábrica. Eu preciso de cliente para vender pão. Caiu a venda de setembro. E eu fui jogando, até que agora não teve mais jeito. E agora é uma saída também. Exatamente, porque aí eu vi o modelo de negócio da Torra é legal. Ele é útil, ele tem uma margem satisfatória, ele tem uma entrega, eu consigo contato com o consumidor final e eu consigo fugir de uma região muito cheia de café especial, que é o que eu te falei. Eu tento respeitar muito quem está perto de mim. Então, eu não quero fazer um trabalho que invada a área de outra pessoa, porque eu me sentiria mal se eu tivesse atrapalhando alguém, sabe? Tipo, tô torrando e tô... Mas é que eu acho que no café especial não é isso, né? Não é isso, mas é que... Tá todo junto, não sei, era um negócio meio enraizado de mim. Tá. Eu me sentia meio... É uma percepção pessoal tua. Eu não ligo pra nada do que façam, mas eu me incomoda... Meu código de ética interno... Não aceita fazendo... eu me sinto meio... Parece que eu tô me aproveitando da amizade da pessoa, Esse negócio da Torra, você sentiu isso? Tive isso. E eu falo que, assim, Franca... Estar aqui no meio da Alta Mogiana é uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que você tá muito perto de tudo... Você tá muito perto de tudo. Então a chance de você pegar um cara na rua, puxar ele pra dentro e o cara ser tipo campeão de degustação de café é gigante. É grande. Eu conheço... Aqui nós temos 2, né? Temos o Andrezão e tem o Carlinhos. Mano. Cara, eu conheço trocentos campeão de um monte de coisa que tá aqui. Café que ganhou prêmio, cafeicultor sensacional. A gente tá num lugar incrível. Só que dá medo, cara. Como é que eu vou fazer café pro Rasta tomar? Não. Entendeu? Como é que eu vou fazer café? Eu já vou falar pra ele fazer isso agora. Como é que eu vou... Não, ele vai fazer um café. Como é que eu vou fazer café
pro Andrezão tomar? Não, tem Como é que eu vou fazer café pro Gnomo provar? Pro Anderson Minamihara? Pro Carlinhos? Pro cara é campeão de cup taster. Ele vai provar e vai ver se a xícara tá mal lavada, sabe? Vai ver, não, o café tá bom, mas o detergente que você usou pra lavar a xícara aqui não é neutro. Então é um negócio meio... Eu me sinto muito intimidado, até porque, é o que eu tava falando com os meninos um pouco antes de você chegar. Eu ainda mantenho uma alma de jornalista. Eu gosto de café, eu leio muito, eu estudo bastante, mas eu sou generalista. Eu gosto de saber um pouquinho de cada área. E, mano, aqui tem muito especialista. Muito cara... Mas isso também te faz você se tornar um especialista, né? Tanto pelas experiências em conjunto... Eu sou um especialista em generalidades, entendeu? Eu gosto de entender ali um pouquinho da torra, ver como é que funciona, como é que é o mercado, aprender um pouco. E hoje o cliente, se ele te pedir para fazer uma torra diferente do que você faz, é possível? É possível, faço. Na hora. Hoje, o meu rolê, por eu ter um torrador minúsculo de 1 quilo, e acontece, é alguém que me pede e fala assim, Tadeu, eu vou fazer um café para dar pro meu pai, torra 1 quilo do seu, do jeito que você torra normal, para mim, mas meu pai tá acostumado com café tradicional, só que eu quero que ele comece a tomar um bom. Então, torra um para ele, um pouquinho... acima, um pouco mais escurinho, dá uma apertadinha para eu poder mandar pro meu pai. E aí eu torro, eu mando o café de torra média para ela e o mesmo café queimadão para dar pro pai dela, porque o cara vai gostar e tal. E eu acho que uma transformação ainda, né? Que a gente tem que passar. Sim. Cara, eu fui anos nazista do açúcar. De bater boca e tal, falar, não, você não vai botar açúcar no meu... Você brigava eu era nazista do açúcar, brigava com o cliente, falava, não, na minha cafeteria você não vai botar açúcar no café, você tá louco? Mas isso transformou. Aí hoje não, você gosta de torra escura? Mano, torra escura você terá. Quer pôr açúcar? Açúcar você terá, esse é o gosto. Não posso... Pode dar uma sugestão, né? Eu sugiro que esse café você tome assim. O que eu peço? Prova só um gole sem açúcar. Só para você ter uma noção. Pra você ter essa experiência. Não gostou? Ou gostou e quer botar açúcar. Gostou e quer botar açúcar para ver como é que é. É muito legal. Aconteceu muito. O cara botar café e falar, nossa, realmente, você tem razão. Ficou xoxo. Né? Ficou flat o café. E o cara não gostou. E aí passou a tomar sem açúcar. Mas já teve a experiência. Já teve a experiência. Mas hoje eu tô... Mano, você faz o que você quiser com o seu café. Extrai do jeito que você quiser. É até que a gente estava discutindo, que eu tô tentando, nos últimos 2 ou 3 anos, dar uma fugida dessa coisa encaixotada que a gente tem, de que, puta, pra você poder fazer um bom café, você precisa gastar 500, 600 reais em equipamento. Não, vamos treinar, vamos mostrar pro cara como é que ele faz um café legal em casa. Você vai mostrar agora. Nas medidas. Você vai mostrar agora, Tadeu. Escolhe um cafezão pra gente. Pedrão, tem aí um coador de pano? Não, né? Nossa, não, vai ser judia. Ué, você quer mostrar o cara que tem em casa, pô? Escolhe. Escolhe o que você quiser. Esse é o que é... parceiro do campeão do Cup of Excellence. Bora tomar? Vamos tomar ele, bora. Essa moquinha dele lá, que é o do próximo ano, é o Cup of Excellence 19, esse é o 20. Não, tá aberto já. Tá aberto? Não é. Ah, tá. É uma mudança de vida, nossa, então, muito louca, sabe? Essa entrada no mundo do café. Porque, gente, eu vou fazer na balancinha aqui, porque eu tenho vergonha. Isso, eu gosto claro. de fazer. Não, isso é mas você precisa que é uma mudança. O Walter e ele. A pra técnica aqui tá falando aqui no ponto aqui, Tadeu. Só para você trocar de lugar com o Walter aqui para facilitar tudo. Eu posso trazer para você as coisas aqui. Só água quente agora. Eu posso trazer. Aí você fica à vontade, mas eu posso trocar. Aqui tá de boa. Tá de boa, pô. Eu fico de frente. Tá de costas? Pronto. É porque vocês falei, faz não aqui. Tem problema. Põe a balancinha aqui. Melhorou? Aí. Então, assim, cara, e foram muitas mudanças para chegar até aqui. E eu acho isso muito da hora. É uma coisa meio piegas de roteiro de filme, mas parece que tudo no seu caminho vai te preparando para o próximo passo, para esse momento que você vai chegar. Muito bom. Então, o fato de eu ter trabalhado na editora, o fato de eu ter trabalhado na Auto Astral, de eu trabalhar com horóscopo, de eu trabalhar com artesanato, de eu trabalhar com comportamento, ele influencia diretamente o meu atendimento com o cliente. Com certeza. Entendeu? Eu consigo ler pessoas, eu consigo chegar numa mesa e trocar. Você moe para mim, por favor? Claro. Eu consigo chegar na mesa,
olhar pro Rasta e falar, puta, com o Rasta eu posso falar de política. Com o Rasta eu posso meter o pau no atual governo. Deve meter fora Bolsonaro. Com o fulano, eu já tenho que usar, né, ser mais lento. Às vezes eu erro, né, porque como diz um amigo meu, quem nunca errou. Não, né? é importante errar. Mas eu gosto muito dessa leitura e eu acho... Tadeu, eu quero, na verdade, pôr um pouquinho de pressão também, que você vai fazer o café bem próximo aonde está a Rário V60, porque vai estar focado no seu preparo ali. O pessoal da câmera 2 vai estar já... Tô tímido, não quero ajustado. Não. E você quer falar o que você vai fazer pra gente, pra já dar um spoiler pro pessoal de casa aí, como é que funciona? Cara, eu uso tradicionalzão, vou fazer até as contas aqui, 1 para 16. 1 para 16. Você botou quantas gramas? Vou repesar agora, porque eu não lembro. Aí, cadê o 25 gramas. 25 gramas? Vou confirmar aqui. Como eu te disse, o cognitivo tá puxado. 25 gramas mesmo, certeza? Vai. Olha, vou confirmar porque eu não confio em você. 24,8. 24,8, sobrou 2,2. Esse moedor pegou, tá cheio de fine aqui. Não quero, se ficar ruim é culpa do fine. Só pra você observar, você vai fazer o café aí, ó. É muito importante que você Fechou. esteja bem preparado, bonito, alinhado. 384 ml. Bota a balancinha ali onde que tá. Tem que ficar na rádio aqui. Isso, na rádio é sensacional. Isso, tá. Rola. Olha aí que beleza. Cara, e é muito legal isso de técnica. Uma coisa que eu tenho tentado seguir assim, eu não confio em quem tem certeza. Por isso que você não confia no Valdo, que ele tinha certeza que tinha 25 gramas. Errei. Não confio. Ponto 2. Não confio. Aqui, ó, já perdeu mais ponto 1. Aí já tá na sua mão faz tempo, filho. Tem nada a ver com isso. Mas não é, cara. Ó, o mundo do café, pra mim, teve isso. Do tipo, o cara bate no peito e fala, não, eu sei, é assim, na semana seguinte já não é mais. Já transformou, né? Sabe, e é muito legal, porque a gente viu surgir nos últimos tempos uma galera estudando café a fundo, físico, químico, as meninas a Verônica Belchior e a Fabiana. Puta trabalho incrível que elas fazem, sabe? E é uma galera famosa falando de café especial, tomando café especial. O Fabiano lá mandou um boa noite pra você, Fabiano. Boa noite, falou também que 1 para 16 é a receita favorita dele. É que ele faz sempre. Isso é bom, hein? Eu faço a primeira infusão, o dobro de água do que eu botei de café, para umedecer, 30 segundos. Beleza. E aí eu divido o resto em mais 2 ataques. 2 ataques, beleza. E eu espero que o pessoal entendeu aí. Qualquer coisa ele vai voltar a falar aqui. Vai fazer outro café. Vai fazer 10 até hoje, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Meu horário aqui já chegou. Já chegou a informação de você tem que estar em casa até as 8. Então... Hoje você tá perdoado. Vamos trabalhar com limitações. Manda um abraço pra Bruna em casa. Bruna, não bate nele hoje, Bruna. Por favor. Ele não aguenta mais. Embora ele mereça, mas tudo bem. Se for pra bater é do jeito gostoso. Ai, papai. Mas... devasta. Então, assim, ó, e aí, cara, por exemplo, cara, olha como é sensacional o mundo do café. Tipo assim, eu conheci o Walter num curso que a gente fez lá na Cocapec, não foi? Cocapec, foi. Aí, foi MSC, o primeiro curso, eu fiz um curso de classificação, que é muito da hora, porque na época o professor... Foi? Pedrão também, você e o Walter. Vocês estão bem de cursinho. Foi, eu conheci o Pedrão. Você fez o curso com... Não tô falando nada. Eu conheci. Aí eu fiz o curso de análise sensorial lá na associação com o Walter. E eu ficava louco, eu falava, mano, olha esse cara que gênio, porque ele é super concentrado, mano. Super concentrado pra fazer o curso e eu, porra louca, falando palavrão a cada 5 minutos, piadinha de duplo sentido o tempo todo. Mas foi legal aquele curso, foi demais, não foi? Cara, todos os cursos que a gente fez aqui são muito bons. Que também é uma vantagem da região. Você faz qualquer curso dentro da associação, tem uma galera com você que manja muito, cara. E eu fiz o curso com o Léo Custódio, por exemplo. Eu fiz um curso de barista, de reciclagem. Na verdade, foi reciclagem para mim. Meu funcionário fez o primeiro curso dele, o Léo. Com o Léo Custódio.
Uma fera. Que é uma fera do café também. Trazer aqui também. Então, é muita informação. Todo mundo aqui tem muita informação, sabe? O movimento aqui é bem intenso, ativo e intenso, né? Só... E quantos minutos aí vai dar essa extração total? Vai dar 3h40. Que é o que você gosta de fazer mesmo. Eu gosto entre 2,5, 3,5. As minhas extrações eu gosto sempre de 2,5, no máximo 3. Máximo. 3 está bom. Mas eu também não faço 2 ataques, não. Varia, vou pôr agora aqui no meio só para ele poder descer mais Inclusive, rápido. nós já fizemos uma competição assim informal na sua casa, que a minha extração ficou melhor do que, né, os baristas todos lá, né? Mas, cara, você sabe que assim, uma coisa que eu acho que aí é a grande função do barista, que é a gente estudar e ver qual que é a melhor extração para cada café, para dar pro cliente a receita do café do jeito que ele vai tomar em casa. Mas você acha que você fazendo o mesmo café, a mesma extração, tudo igual 2 vezes, por exemplo, daqui a pouco você vai fazer esse café do mesmo jeito que você fez aí, ele vai dar o mesmo resultado? Muda a mão, cara. Muda a tremedeira, muda o batimento cardíaco. Café não é exato. Não, não é exato. Café não é exato. Você pode diminuir a margem de erro. Sim. Mas, por exemplo, ele tá na régua, né? Cara, pensa numa régua. Um outro cara que eu gosto, que eu curti muito, porque ele me deu o curso de Barista 1, é o Renan, da Oficina do Café. Legal. O Renan também foi Otávio, não é o Renan? Renan foi Otávio. Né? Isso, Renan foi Otávio, brother. Foda, moleque foda. E ele falava no curso isso, falava, tipo, tudo no café é um grande depende. A regra vale para essa condição de pressão, temperatura e velocidade do ar. Olha que da hora. Hoje nós estamos falando uns nomes que eu já troquei ideia e já convidei para o programa. O Renan foi um deles. Muito Renan, bom. cara, foda, sabe? Massa, e aí, por exemplo, imagina uma extração... Eu lembro do Renan propondo um desafio há alguns anos, 1 ano, 2 atrás, não lembro ao certo período de tempo, que a quarentena acabou com isso, mas de... uma extração de 10 minutos na Clever. Quem consegue fazer uma extração de 10 minutos boa? Boa. E a galera pôs receita de extração tomável. Aí esse ano... Mas deu certo, será? Eu não testei, mas teve gente que conseguiu. Será que não dá Teve gente que conseguiu. Cara, se você controlar a granulometria, a temperatura da água, às vezes você extrai um café, porque até 10 minutos você vai esfriar o café. Mas teve gente testando o mais longo possível. Mas, por exemplo, eu queria te falar que me surpreendeu. Eu peguei o café do Minamihara, que eu acho sensacional. O Anderson, os cafés do Minamihara e a Marta foram lá no café e falaram, não, porque esse café aqui fica legal com uma extração de 5 minutos. Eu falei, duvido. Duvido, não vai ficar uma bosta. E eu fiz, cara, características que eu nunca tinha conseguido extrair do café decentemente, vieram. Um mel incrível, um negócio de louco. Eu falei, porra, que legal. E aí já me quebrou um paradigma da extração curta. Ué, que legal. Café é isso. Café tá pra... Eu acho que o café tá aí pra isso. Pra você quebrar todas as ideias, todas as certezas que você tem o tempo todo. Torrando ideias, isso aí. E aí, por isso que eu te falo, quem acha que sabe, que tem muita certeza, cara, vai quebrar... no café... Não, imagina, quantos cursinhos eu não fiz? Vou voltar mais pro meu cantinho. Isso, volta vai ficar melhor, volta. Quantos cursos tá caindo. Eu não fiz com aquele mapinha da língua, azedo, tal, que também hoje já foi desbaratinado, que não serve mais para nada. Então, assim, e é legal, assim, eu gosto muito de especialista, porque a cada curso que você faz, você pega 1 milhão de coisas. Eu fui fazer um curso lá na Bolsa de Santos, de drinks de café. Conheci uma menina que trabalhava para Nespresso, que também foi assim, uma explosão de ideias que abre. Eu invisto muito, eu gosto muito de transversalidade. Às vezes a resposta para o problema do café tá no bife, tá no açougue. Não, vamos pro queijo, carne tá não, no queijo, carne não. Tá no queijo, pode ser, tá no queijo. Entendeu? Às vezes a resposta para o problema de atendimento da cafeteria tá em alguma solução que uma loja de roupa faz. Eu acho que a gente precisa manter a mente aberta para você poder dar esses pulos. Às vezes você tá com alguma dúvida lá na torra, não tá sabendo como lidar, alguma coisa na cadeia da logística, que o cara da tinta, que vende souvenir, já resolveu faz tempo. Então você tem que abrir e tentar conversar com um especialista de todas as áreas,
para você poder ter que nem eu, que no caso não sou um cara que tenho a capacidade intelectual de sentar e pegar um livro e debulhar ele inteiro, técnico. Eu adoro ler, eu sou viciado em leitura, mas eu não sou um cara que eu vou pegar e estudar café a fundo. Vou falar assim, não, agora eu vou descobrir a química do café. Vou sentar e vou ler. Não, eu sou jornalista, eu entrevisto. Então eu vou chegar e conversar com você, que é especialista em torra, e pegar os principais pontos, falar, é isso, isso e isso. E aí eu vou replicar. Só que eu acho que a mudança só vem do especialista. Que é, por exemplo, também, e da prática. Acho que com o especialista você entende, né, fundamental, o que tá acontecendo. Né? Sim, mas por exemplo, mas é o que eu tô te falando, ó, por exemplo, novamente falando dos meninos da Fuzz, que são os brothers, né? O meu atual crush de admiração do mundo do café. Manda um abraço pra eles. Manda um abraço pra eles aí, ó. Galera Fuzz, sensacional. Que eu acho o trabalho deles incrível. Os caras fazem o que fazem porque é físico, é químico, estudam, eles têm uma outra visão. Então eles falam, eu consigo entender a molécula e ver as mudanças que estão acontecendo. E eu não tenho essa facilidade. Mas eu acho isso incrível. Dos processos e tal, eu acho assim, por exemplo, o Andrezão que veio aqui, o Rasta, o Lucas, são caras que cresceram dentro do café. É essa galera que tem que provocar mudança, que tem que olhar e falar, puta, eu consigo fazer isso de um outro jeito, porque eu entendo todo o processo, como é que foi feito. E a prática, na verdade, às vezes, você tem respostas muito mais rápidas do que não ficou bem boa a administração, não amargou, deu 4 minutos. Ficou sensacional. A administração foi longa, mas ficou muito bom. Ficou sensacional. Ficou muito bom. Por exemplo, eu perguntei pro Andrezão se ele tinha medido, né, a curva de secagem, o que ele fez ali com o café dele campeão. E ele não mediu, mas ele sabe o que fez e sabe as condições que estavam. Então, ele fez na prática, né? Não é na parte teórica, de livro, né? Da experiência que ele teve. Já repetiu aquilo, livro, né? Já repetiu aquilo várias vezes. Exato. Mas é que tá. O livro ajuda. Eu valorizo, cara, pra mim a experiência... Eu olho pro Andrezão, na verdade, quando ele passa perto de mim, minha vontade é baixar a cabeça, é sinal de respeito, entendeu? Porque Deus do café. Rasta também, Deus do café. Você já mexe com isso há um tempo também, tá, Deus? Tem sua bagagem. Uma galera incrível. Mas eu falei, não, eu me julgo muito bom dentro da área que eu domino. Atendimento ao cliente, público, organização da cafeteria, botar a mão na massa. Mas eu admiro muitas pessoas dentro de outras áreas, dentro do que elas fazem. O café é cheio de gente que eu acho incrível. Bacana. Cheio de gente que eu acho incrível. Sabe, por personalidade, por prática profissional, por respeito. Cara, assim, eu não consigo nomear todo mundo que já passou ali pelo Olinto e que eu acho... Você se vê fora do café em algum momento? Mano, não consigo me enxergar mais fora do café. Quando eu penso, eu falo assim, nossa, vou chutar o balde, vou mudar de vida, vou comprar uma Kombi, botar uma máquina de expresso e sair fazendo café. O café vai estar lá. As minhas atuais propostas de mudança de vida itinerante são nesse rolê, do tipo, nossa, deu tudo errado na minha vida, vou pegar meu extrato, botar na mochila e vou torrar café em outra cidade. Na praia. Mano, vou comprar uma barraquinha lá em Santos e torrar café e fazer expresso. Eu não consigo me ver fora do trabalho com café. Aí agora o bichinho pegou mesmo. O bichinho picou. É isso, não consigo. Pra mim e eu te falei, foi uma sequência de mudanças que o café me trouxe, que foi me trazendo cada vez mais pra perto dele. Então, eu mudei de Mogi para Bauru, fiquei 12 anos trabalhando de jornalista lá, com esportes radicais, horóscopo, sexo, astrologia, tudo. Que bom. Depois... Tadeu, aquelas sessões de astrologia dos jornais, aquilo ali é copa e cola, né? Não? Mano, aquilo ali era a coisa mais levada a sério na editora, velho. Sério. A editora... Eu tenho amigos curiosos sobre isso, eles vão gostar de saber. Te juro. Gustavo, vai pra você, se você estiver ouvindo, vai pra você. A editora... Meu parceiro, meu compadre. Não demitia ninguém. Ela era uma empresa que segurava muitos funcionários, mesmo quando você fazia algumas cagadas. Eu mesmo fiz umas gigantes lá. Porque tu errou gêmeos contra... Não. Porra, eu errei um título... Lembra, seu louco? Eu errei um título numa revista evangélica e tive que tirar 50 mil exemplares de revista de banho. Aí é preju, viu, velho? Preju.
E não fui demitido. Não fui demitido. Esse risco sempre foi o grande. Mas errar em... Eu trabalhei muito tempo assim. Errar em astrologia lá era justa causa. Não é astrologia. Em editora, você não pode errar, porque é um prejuízo gigantesco. Não, cara, mas juro pra você... São milhões de revistas jogadas fora. Lá os caras levavam... O João Bidu levava isso muito a sério. Tinha uma galera especializada revisando. Eu trabalhava com livro didático. Porque não podia. Não podia. Uma editora sim, é muito foda. A pressão é grande, não pode errar. Esse rolê do horóscopo foi uma das coisas que mais me preparou pro comércio. Por quê? Porque você... Olha como é legal. Ô, Pedro, uma marcação aí. O que te preparou pro comércio? Mano, o trabalho de jornalista na editora, nessa parte de astrologia, de adaptação de texto, me preparou. Por quê? Pode olhar no Insta agora, pode olhar em todos os lugares. A dica é a persona. Que você tem que entender o seu produto e o cliente que você está falando. E lá na editora a gente fazia isso. Porque como que funcionava o negócio? O astrólogo fazia a previsão, baseado em dados técnicos celestiais, e mandava... Eu não acredito que você fazia isso, não, Daniel. E mandava um texto para você, quadrado. Então era assim, conjunção tal com tal, há uma propensão para assuntos amorosos. Forte tendência a sucesso financeiro. Probabilidade alta de discussão. Você recebia um texto quadrado, que era utilizado em várias revistas, porque a editora trabalhava com vários públicos. Aí né? Esse texto vinha e você falava assim, olha, você vai escrever para tal revista. O público dessa revista, que vai usar essa previsão, é de meninas de 10 a 14 anos, que tem determinado comportamento, tem vida sexual ativa ou não tem vida sexual ativa, e estão na escola. Agora, né? Então, tipo, é a menina que não tem uma vida sexual ativa, você não fala de sexo? Menina de 18 anos. Aí, essa menina de 14 anos, ou esse menino de 14 anos, essa aqui é para público misto. Você não pode usar sexo amiga ou amigo, era genérico. Tá. Aí, você falava assim, pegava lá, há tendências... É uma probabilidade de sorte em assuntos do coração. Para a revista de 14 anos, virava o gatinho que você curte pode te dar atenção. Na revista de uma mulher de 40, um homem da sua vida pode surgir de onde menos espera. Entendeu? Você adapta a sua linguagem para a pessoa que você está falando. Que é um trabalho essencial se você vai lidar com gente. Com público, que é difícil. Você tem que entender se onde você está, se a região onde você está instalada... tem esse público, tem essa pessoa, se você sabe falar para ela, não adianta eu chegar, vai lá, meu público hoje é de homens de 60 a mais. E eu chegar para ele falar, e aí, truta? Beleza? Já. Entendeu? O cara não... Gratidão. O cara não vai... O cara não vai... mandei um... Pegou dois pulos já. Dois pulos. O cara não vai aceitar. Então, isso, o trabalho de jornalista de tantos anos me trouxe. É automático. Você se adapta na mesa. Mas então, você, como jornalista e como já teve essa vivência, já entendeu isso... E você, na mesma hora, você já pegou ali a comunicação que você vai fazer. Mas como passar a ensinar isso para quem tá trabalhando com você? Cara, é uma leitura. Essa pergunta aí foi foda, hein? Fala que você queria fazer também, que eu peguei e tal. Não, mas, Rasta. Mas aí que tá. Entra na mesma linha do trampo do barista. Você falar para mim assim, o consumidor final precisa saber estudar café? Não, velho, o cara tá cansado. Vamos pensar assim, ó. O Júlio falou isso pra mim recentemente, a gente tava numa discussão. O médico que trampou o dia inteiro, vamos levar pro vinho. O médico que trampou o dia inteiro, ele vai chegar em casa e querer saber como é que o vinho dele foi feito? Pedrão, só um minutinho aí. Beleza, pode continuar. Tá? Não, ele vai querer tomar o vinho. Degustar. O cara que chegou em casa, o cara que comprou um café de 90 pontos, fantástico, de 92, que nem você gosta. Cafézão de 92 pontos. Que eu não provo do jeito que o Rasta adora. Mas tem 4, 5, eu tenho bebido bastante. Aí, bom, hein? Esse cara, ele quer, mano, saber qual que é a granulometria do café. Ele quer chegar e tomar um café bom, velho. Ele quer passar um café ali
rápido, botar 2 colheres de sopa. Aí esse não precisa de informação do café. Esse cara precisa do barista entregar para ele a receita, que é a melhor receita para aquele café, traduzido em colher de sopa e copo de requeijão. Mas e se quando que você vai entender ele e falar assim, agora eu quero entender o que você está fazendo? Ele vai pedir? O cara vai pedir. Tá. Aí é a mesma coisa que você me perguntou agora, como que eu ensino isso para minha equipe? Eu defino o meu público. Eu defino com qual é a persona que eu estou trabalhando. E aí eu explico pro meu funcionário qual que é o padrão de atendimento que eu vou ter baseado naquela persona. Tá. Sim. Não... Entendeu? E aí, óbvio, vão ter pontos fora da curva. Aí o cara é só tempo de casa. Um barista e o cara vai se acostumando. Barista, ele tem que ter essa leitura. Ele não pode ficar só atrás de máquina, não. Não, né? tem que ter. Não dá certo, tem que não. ter, tem que ter essa leitura. Tem que ter a mesma coisa, cara. É assim, pra mim é uma coisa que me fez sofrer, que me faz sofrer. O barista aqui tem que fazer tudo. Porque aí o cara lá da gringa, o barista só tira expresso. Aqui, infelizmente, o barista serve mesa, ele cobra, ele faz troco, ele varre o chão, ele lava banho. Faz tudo, cara. Não dá. Uma cafeteria do interior não consegue pagar. Eu não tenho fluxo, eu não vendo 2.000 expressos por dia. Queria, pra cacete, mas é um outro, a gente tenta fazer todo um trabalho. Mas pra mim é assim, ó, eu acho que a gente tem que ter um cara que vai criar as regras e um cara que vai aplicar as regras. Pra mim, o trabalho do barista, o meu trabalho como gestor, como dono, é criar as regras de atendimento baseado no público que eu escolhi pra mim, nas personas que eu trabalhei. Mesmo para fazer uma marca de café, eu crio ali as regras para aquela marca de café. A minha equipe vai seguir o direcionamento que eu vou dar. Então você tem que ter um barista-chefe na casa, ele vai definir o café, ele vai definir não sei o quê, e os atendentes vão dar o direcionamento. Quando esse cara não tiver, o outro funcionário vai saber tirar esse café baseado nas regras que aquele cara tirou. Mas eu não acho que toda equipe tem que saber definir. Mas é uma opinião minha, tá? Sim. Minha. Não, você está escrevendo o teu processo lá. Eu não acho legal. que todo mundo que tá lá tem que saber criar uma extração diferente para aquele café. Se todo mundo souber, porra, lindo. Mas não é necessário. Para ser viável, para você conseguir pagar um bom salário pro cara que sabe definir isso, que estudou, para você valorizar o trabalho do cara, você contrata esse cara que vai criar isso para você, que vai provar café, que vai definir o ponto de torra junto com o seu mestre de torra. Só você regula o moinho ou os seus baristas todos regulam o moinho? Lá, todo mundo regula moinho. Legal. Todo mundo regula moinho. Mas, vou ser sincero, eu regulo menos do que deveria. Bem menos do que eu gostaria. Talvez você confia na sua equipe, trabalho. Você confia na Não, sua mas eu equipe. digo assim, a gente dá uma varzeada de vez em quando. Eu acho que nisso. o mais difícil pra você, na verdade, é a distância das outras cafeterias, né? Cara, não da que você sim, tá. Sim. Mas mesmo aqui eu meio que deixo na mão do Léo e a gente vai acompanhando. É uma falha minha, tá? Mas assim, a gente vai acompanhando. Aí começou a sair ruim o café, puta, dá uma regulada no moinho. Você toma café durante o dia inteiro. No dia de trabalho você toma beleza. Muito café. Expresso, assim, claro, porque você tá aí muito café. Né? Muito. Já tive uma funcionária que não tomava café. Aí é mais difícil. Mas ela era uma ótima vendedora de café. Ela não tomava café, mas mentia que era uma beleza. O dom dela era outro. Então, e não aprendeu depois? Não gostou, não gostava de café. Não teve Cristo que fizesse. Mas ela era uma pessoa interessante para explicar pra gente o que é essa lembrança, o que ela não gosta do gosto, né? Não gostava do gosto, dava batedeira. Afetava ela também. Afetava ela fisicamente, ela não tomava. Porque o café tá na vida das pessoas. A gente conversa sempre sobre isso. Seres humanos são seres humanos, cara. Cara, não adianta. O que é bom pra você é diferente pra ele. Não dá pra gente generalizar. É muito interessante, Não dá pra generalizar. Humanos, cara, ser humano é igual grão de café, cara. Cada um é um ali. Você não consegue. Você não pode pegar uma massa e definir uma regra que vale pra todo mundo. Tem verde, tem passado, tem grão quebrado, tem um monte de gente ali, cara. Tem Felipe. Tem Felipe. Você sabe o que é Felipe, Walter? Sim, senhora. Que eu aprendi quando eu vim pra cá. Foi mais um dos conhecimentos que eu aprendi. Eu achei que você ia falar que aprendeu quando veio pra roça. Foi meu Felipe. Foi. Tem umas lendazinhas por trás disso, você sabe? Eu não sei qual é a história que tem uma lenda aí agora. Conta aí. É coisa de casamento, assim, quando você acha. Tem umas historinhas assim. Tipo assim, quando você acha um grão Felipe, você pode presentear uma noiva e tal. A menina da roça entende isso. Legal. Essa você não sabia. Não sabia. Tá te falando. Mas eu também não acredito muito. Mas não é acreditar. São folclores ligados ao café. Como ele gosta de ler, eu também gosto. E na verdade, bonito, eu vi uma outra publicação esses dias que tem vários nomes. O Felipe é o que tem 2, aí tem um que tem 3, 4. Acontece eu vi também. uma publicação do Léo Custódio, bem legal. Eu acho isso aí. O Léo pode te contar uma história legal. Nossa, cara, isso tem uma coisa que eu curto na vida, essas curiosidades.
sabe? É legal, cara. É um folclore que envolve algo que a gente ama bastante. Por exemplo, é bem interessante, as histórias são legais. E isso é uma coisa que eu aplico há uns 5 anos, assim, desde que a gente começou a vender café. Tanto a persona, quanto o storytelling. Que, na verdade, são coisas que vêm desde sempre. É conhecer seu público e contar a historinha. Mano, a historinha vende mais que qualquer coisa. Se juntar isso com um bom produto, fechou, cara. Então, e assim, eu não... Contar uma história de verdadeira de um jeito bonito e um produto por exemplo, top. Então é um casamento perfeito. Eu não vendo... Pegar as marcas que eu trabalho. Eu não vendo Terra Preta. Eu vendo o trabalho do Felipe e da Fernanda, que desbravaram, que foram... Acho que o Felipe, se eu não me engano, foi o primeiro cara da região que ficou bem, que ganhou um Cup of Excellence, ou que ele ficou vai bem classificado. Ele vai vender deles é excelente. O café deles é excepcional. É muito característico. Eu não vendo Irmãos Moscardini. Eu vendo a história do Elder, que, mano, botou a cara a tapa aqui na região, com uma caixinha cara, com um café fudido, diferente, que desbravou Curitiba num monte de cafeteria, que é foda, que foi meu parceiro, que... Mano, o Elder é pioneiro nisso, cara. O Elder, de fazer esse processo todo do zero aí. Já me gerou até uma pergunta. Ele é pioneiro, cara. Legal. Eu acho. E o Olinto Café? O café do Olinto Café, você vende como? Você vende como história ou você vende como Olinto Café? Não, história... Cara, tudo é história. Beleza. Tudo é história. E o Olinto tem várias histórias, e eu só vou... E agora que eu tô comprando outros cafés pra pôr na marca... Pra mim, o básico é ter história. É isso aí. História faz parte. Então, o Elder, por exemplo, ele resume o espírito do que eu acredito que tem que ser uma cafeteria. Do que é o Olinto. Ele chegou do nada, a gente não conhecia ele, eu comecei a trocar ideia com ele, ele virou um parceiro comercial, ele virou um amigo, a gente já passou Réveillon junto, Natal junto, aniversário. Virou família. Entendeu? Cara. É assim, ó, ele concentra tudo, o cara é família, amigo, parceiro comercial, tudo, um cara que eu confio, tudo junto numa pessoa só. Eu gosto da família dele inteira, então o cara é um parceiro. Anderson, Felipe, a Elda, o local todos, André, a Elaine, sabe, todo mundo, uma galera. Tem uma história que eu adoro, que é a dos meninos que é o do pessoal do Café Terra Molhada, que é um puta de um cafezão. Eles chegaram lá pedindo informação, e aí eu expliquei, eles não estavam procurando o que fazer com café e tal. Passei para eles o contato do Júlio, eles falaram com o Júlio, nunca mais vi. Deu 2 anos, a agência de publicidade que eu trabalho, 1 ano, 2, sei lá, que eu trabalhava na época, que é a SN3P, os caras são muito foda. Mano, ó, galera da SN3P, trabalho sensacional com marcas de café, sempre premiados, sensacionais, assim, ó. As embalagens belíssimas. Pica, a galera é boa, demais. Eu fui lá na SN3P e falaram, prova esse café. Eu tomei e falei, caralho, que café sensacional. Vou ligar pra dona agora, para eu ser o primeiro daqui de Franca a vender. Liguei pra dona e falei, oi, tudo bom? Não sei se vocês me conhecem, é um café de Biraci. Eu sou do Olinto Café. Ela falou, nossa, Tadeu, lógico que a gente te conhece. Nós somos seus a gente foi aí, e esse café só existe porque você apresentou a gente pro Júlio. Olha, que não sei o quê. Aí eles me trouxeram o café para vender, eu virei amigo da filha deles, eu virei amigo deles, os caras têm um projeto sensacional, dou uma parte do dinheiro das vendas do café para a Associação dos Amigos do Autista. Então é um negócio muito louco. Bacana, então você tem uma parada social bem forte. Eu gosto, cara. Eu pensei que você falasse que tem uma parada meio... Não, social. Pega de ser ruim. A gente já fez um projeto junto, na verdade, social aí, que esse eu nem gosto de falar, não, mas você tem bem ativo isso aí, né? Eu tento. Eu menos do que eu queria. Não, aquela ação que a gente fez Aquela ação foi muito legal, mas eu queria fazer mais. Não, você mesmo falou isso naquele dia, que a gente deveria continuar. Cara, durante um tempo, um pouco antes das eleições, eu tava conversando com o pessoal da Casa Lar lá, que... É o Centro Espírita lá, que também deu uma mão aquele dia? É que as crianças com menores infratores... Tá. Que eu esqueci, Fundação Casa. A gente conversou várias vezes sobre Fundação isso. Casa, a gente conversou. Fazer um projeto sobre café, aí eu queria pegar essa galera. Exatamente. Isso é um objetivo. Galera do mundo do café, se tiver alguém, vamos fazer um negócio junto. Vamos levantar. Vamos fazer um negócio aqui. É investimento de tempo. Eu queria pegar essa galera da Fundação Casa, que são meninos que já cometeram delitos, que têm histórico criminal, que vão ter muita dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, dar curso de barista para eles, dar treinamento em cafeteria. Abrir as portas. Pra gente abrir dentro do mundo do café. É um negócio que eu quero muito fazer.
fazer. Porque eu acho que é uma área que ainda tá carente de profissional. Tadeu, você só não faz porque você não dá conta de tempo. Não, eu não Senão aguento. você já tinha feito. Não dá de 60 horas por dia. Exatamente, senão eu já teria feito. A gente já conversou sobre isso há mas muito tempo atrás. Eu fico mal porque eu sempre me pego naquele rolê da autoajuda de questão de prioridade. Se isso fosse prioridade na minha vida, eu conseguia fazer. Eu acho que eu É que de 3 anos pra cá, a minha prioridade tem sido como que eu mantenho a loja aberta. Não, como é que eu mantenho a minha família. Depois a gente muda. Mas é igual a história do e-commerce, né? Você já estava com tempo e agora que... Não, e aí agora eu olhei e assim, existe uma união de fatores. Eu encontrei uma pessoa, uma amiga, uma freelancer, que também exemplifica o que a gente acredita. Ela trabalhava na Cocapec, era da parte de telefonia. Um dia eu estava passando, ela me chamou e falou... Se o senhor precisar de freela, eu e meu noivo, a gente tá querendo trabalhar. Que legal. Aí eu chamei ela pra freelar, ela virou minha amiga, uma das melhores amigas que eu tenho. Começou a trabalhar direto, a gente virou padrinho de casamento dela. E a família só aumenta, né? Tá junto. E aí eu chamei ela recentemente, falei, tô querendo montar um negócio do site e tal, eu sei que você tá trabalhando. Você tem tempo livre? Vou te fazer uma proposta, a princípio, indecente, vou te pagar uma grana por mês, você me ajuda a hora que isso começar a funcionar, você vira dona também e a gente vai trabalhando e tal. Cara. Mano, fluiu. Tá fluindo, a gente começou a trabalhar junto, vai fazer aí 15 dias. 15 o negócio dias, foi muito recente. Muito rápido. Só que assim... Bem em breve, já tá no ar. Não tá no ar ainda, mas vai estar em breve. Se preparem, todo vai mundo estar aí, em breve. Mas assim... Mas vai ter a geleia também? Vai ter geleia. É muito bom, cara. É muito bom. E aí eu tô fazendo parcerias com uma artesã local, para uns... Até também, se você souber, você que manja dessas coisas mais naturais... eu quero fazer bonsai de café. Aí, na verdade, eu vou te indicar um amigo que às vezes você também já conhece e é amigo dele. Até para outras parcerias. O Fernando, do Coar. Não, ele é especialista nisso. Ele é o especialista em bonsai. Você tá zoando, é sério? Eu não sabia. Ele é especialista. É outro cara que eu pago muito pau. Ele faz o próprio vaso, só pra você entender. Então, aí eu troquei ideia com uma menina que faz além de entender da planta, ele sabe tudo, cara. concreto e tal. E seu conterrâneo, né? Ele é de Pernambuco, de Recife. Ele é a fera, ele sabe tudo. Não, então, é isso. Aí eu quero designer também, viu? Cara, o meu propósito é unir algumas coisas para que mais gente possa. Então, eu chamei essa minha amiga... Aí ela tá lá junto, se der certo, se a loja virtual andar, ela vai entrar meio que de sócio da fábrica. Muito bom. Eu tenho um gancho aqui, desculpa. Não, fica bom. Porque eu li aqui agora, o Lucas acabou de falar eu acho que é ele que pode também ajudar a gente a fazer esse bonsai aí de café. Porra, Lucas. Lucas Ubiali, Lucas Ubiali também é outro cara que, mano... Eu sou apaixonado no mundo do café. Foi antes, às vezes, na verdade. Mas agora também já levantamos a bola pra cima. Agora levantou a bola. Mas Então, assim, a gente tá fazendo um trabalho para vender os pães. Eu tenho umas torradinhas de pão italiano, junto com a bolacha, com as geleias, que a gente quer começar a distribuir coisas legais que a região faz por aí. É isso aí, muito Entendeu? bom. A Bruna tem uma tia que faz uma goiabada que é que legal. Celestial. Você põe isso no teu turismo rural lá, cara. Celestial. Qual que é essa história do turismo rural? Já pode falar pra gente? Não, cara, já pode não é nada, cara, não é nada fora do que já vem falado. Eu falo isso, desde que eu vim pra cá, eu acho que a gente tem que receber gente. Sim. Lá com o Olinto, a gente já recebeu uns 20 grupos de pessoas para apresentar para fazenda, tá oficializando agora e mostrar. Mas eu entro de novo naquele esquema da vergonha, de uma síndrome de vira-lata. Eu olho e falo, puta, não tenho nada aqui, né? Pra frente. Quem sou eu para fazer um negócio desse? Você tem capacidade demais, das fazendas Você acabou de explicar isso. Só que aí é esse rolê. Eu olhei e falei, cara, eu não vou mais esperar. Comecei a bater nisso, temos trazido gente, toda hora tem gente curiosa perguntando, cliente gringo de fábrica de sapato que veio aqui, deu uma volta no sítio, viu os métodos de secagem, o cara fala, nossa, meu tio quando veio pra cá, meu tio é paulistano padrão, assim, paulistano da gema. Pizza, buzinar no túnel. Exatamente. Buzinar no túnel domingo. Exato. Rolezão, cinema, shopping Morumbi e tal. Ele veio aqui no sítio visitar, e eu sempre falei, meu sogro é pequeno produtor e tal, não sei o quê.
Ele imaginou que ia chegar aqui e a gente ia cagar na casinha. Exatamente. Do lado da casa. A hora que ele viu a estrutura de secador estático, ele falou, cara, isso aqui é uma indústria. É uma indústria. É indústria gigante. Do agronegócio, exatamente, cara. É sensacional. E aí você vê que, novamente, cada um é cada um. E cada pessoa considera turístico ou se admira de alguma coisa. Eu sou de Mogi. Mogi é a terra da Valmet Tratores, da Valtra. Aí uma amiga minha que veio me visitar trabalha na Valtra. A hora que ela chegou aqui, tinha um modelo de trator da Valtra de 1900 e Guaraná de rolha. E aí ela ficou louca, tirou um monte de foto, mostrou pra galera, teve gente que queria vir, então foi um negócio muito louco. Aí a gente começou. Como eu mudei pro sítio, a gente organizou a minha casa, meio que pra ela já ficar com uma carinha... De cafeteria também? Turística. Não, de receber pessoas. De receber gente. Não, porque eu queria te falar até para você, quando puder tirar umas férias, quando respirar, conhecer o Caparaó, porque às vezes... Vai dar um insight. Vai te dar um insight de que você pode fazer uma outra coisa mais simples. Bárbara tá organizando isso já. Nós estamos reformando um espaço lá em casa para ser laboratório, fazer teste, etc. Futuro, botar um torrador. E botar, também, então, é o que eu falei, se eu começar a torrar muito, eu boto uns 5 quilos lá no Olinto e trago o extratinho para cá para fazer teste. Ou vice-versa. Tá morando na roça. Você vai ver qual funcionar melhor. E aí, vamos botar uma maquininha aqui para receber turista e tal. Então, tipo, por exemplo, esse domingo eu já vou receber uma turma de Uberlândia que vai visitar o sítio, fazer uma coffee evangelização, que é entender um pouco do processo de café e tal. Já vai almoçar nesse espaço, a gente vai botar uma mesona lá para servir a galera lá. E aqui na região a gente já tem mais ou menos isso. Tem algumas fazendas aí que a gente vai almoçar, galera, né? Cara, aqui, na fazenda e fica lá o dia inteiro. Jaborandi lá não fica o dia inteiro. Aqui todo mundo, toda fazenda que eu visito, todo produtor que eu for visitar, o cara, se quiser, pode fazer isso. É que não é financeiramente tão atrativo ainda, às vezes, se você não transformar em modelo de negócio. Para transformar em modelo de negócio dá trabalho. É que para mim, investimento, né? Para mim, isso é mais do que um negócio, é prazer. Eu quero receber gente em casa porque eu gosto. Eu gosto de falar de café. Pessoal, vamos todo mundo hoje lá para casa do Tadeu. Eu gosto de explicar. Eu gosto de explicar de café. Eu gosto de sentar com alguém e discutir política com quem pensa diferente de mim, tomando café, para a gente tentar plantar uma sementinha de um outro pensamento. Um pensamento diferente agora para discutir política, eu acho que não é bom, não é? Rasta, é da hora. É legal. Ele falou em evangelização do café. Ele é um pastor do café, praticamente. Não, mas é bom, cara. Eu gosto de discutir política, eu gosto de discutir tudo com quem pensa muito diferente de mim. Porque é legal as pessoas não te verem como um inimigo. Não, sim. Não somos inimigos, né? Ao mesmo tempo fica... Cara, eu sou de esquerda. Eu sou empresário e sou de esquerda. E aí é muito chocante para muita gente isso, que fala, que você é de esquerda, que você é mau capitalista. Eu falei, cara, o fato de eu ser de esquerda não significa que eu não queira comprar as coisas. Significa que eu quero que todo mundo possa comprar, assim como eu posso. Eu não sou socialista, eu só prego uma outra justiça. E aí o cara olha e vê um empresário falando assim, fala, não, peraí. Se o cara é empresário de esquerda, talvez a gente tenha que dar uma olhada. Talvez não, talvez sim. Então eu prefiro jogar com essa dúvida. Fora Bolsonaro! O ponto aqui toda hora vibra aqui a hora que eu falo fora Bolsonaro. Então, rola mais um vibra, claro que é igualzinho assim, né? Não, se não tiver 10, pode ser Paraná, que eu também gosto. Aí, é bom demais. Tadeu. Que mais, semana? Café em uma frase. Eu ia falar uma palavra, igual eu falei com todos, mas como, né, tem o insight de jornalismo aí, escritor, mas eu gosto de uma palavra. Então eu fica à vontade, fica à vontade. Café em uma palavra. Transformação. Não, peraí, café em uma palavra? Transformação. Eu acho que é o que simboliza o café e o que simboliza a vida de todo mundo que mexe no café. Quantas histórias do café não foram transformações de vida? E é constante, né? Constante. Você não tá transformando, você tá em transformação. Mano, quanta gente foda próxima que não tinha uma profissão, conheceu o café, que mudou. Cara, aqui o Gustavo, que era fotógrafo profissional, tá gerindo tudo o Caelda lá? O da Elda. O Gnomo, que era publicitário. O próprio mestre cafeeiro, que é sensacional. Fiz o convite pra ele aí, eu acho que ele vai estar aqui com a gente. Que era dentista, cara, e tá lá. Essa história dele o Elvio lá, né? O Elvio quanta gente, cara, não mudou completamente de vida por conta do café. Então, assim, acho que transformação é a palavra que mais marca
o universo do café, seja para transformar uma fruta em uma bebida, em pó, quanto a vida de quem mexe com café. E a pessoa que nunca viu um pé de café, quando vê aquela frutinha, fica louca, visita lá. E o aroma da flor, e o cheiro da flor. Mas isso aí não tem nem como descrever, E cara. Tudo, cara. A possibilidade de você dar um rolê no meio de uma rua e falar assim, caralho, pé de café de 2 metros, olha que animal. Pegar Não, e essa aqui do Xará aqui, ó. A base aqui, é 90 anos. Incrível. Inclusive, queria agradecer mais uma vez aí o Xará Wooden Coffee, né, Pedrão? Né, Valtão? O Thiago foi sensacional, brotherzão, parceiro. Fez essas bases aí pra gente, hein? Gravou ainda, o Torrani gravou na madeira do café, Valtão. Outro cara incrível que eu conheci no mundo do café, que é o Thiago, tá sempre lá no Olinto, ele vai vir aqui com a gente brotherzaço, o projeto dele é animal. É animal, é lindo demais. E ele tem muito essa pegada de valorizar um pequeno produtor e tal, alguém que às vezes perdeu um café, que tá replantando, que não... O trabalho dele é muito legal. É sensacional mesmo. Xará, massa. E tem mais apoiadores nossos aí. Fala do Márcio. Não vou falar do Márcio agora, não. Vou deixar pra você falar do Márcio. Quem é o Márcio? Uai, o apoiador Master. Márcio da Mui Café. É parceiro. Com o Ricardo. Ricardo. O outro brother não vou falar, Márcio, não, sabe, né? Vou falar só assim, né? Sabe? Obrigado. É porque senão... Então, vai emprestar o dinheiro sem juros. Gratidão Márcio, aí. Gente fina pra caramba também. O outro que eu conheci, que passou lá no Olinto. Olha aí, muita gente boa pra caramba. Mano, eu não consigo pensar em uma pessoa falar, nossa, esse cara não vale nada. Não, todo mundo que eu conheci do café é legal pra caralho. É desse jeito mesmo. Você não consegue também pensar em ninguém, né? Assim, mais ou menos. Não. É sensacional. Café é vida. Não, café é muito bacana. Agora, aproveitar que ele comeu agora, eu acho que era a hora da foto ali, hein, Valton? O que você acha? E se sair com um pedaço de pão no dente? É, porque a foto dele, o que representa o café pra ele ia usar a boca, né? Não era essa a história? Você viu? Ô, galera, a gente quer saber se tem alguma pergunta pro Tadeu também, pro Walter, pro Pedro, pro Pugby, né, que é o Freud, o cachorro nosso aqui, um mascote. Foi boa. Aí agora vamos pedir, então, pro Tadeu olhar pra alguma câmera. Aí, ó. E fazer uma expressão do que o... Porra, aí você me sacaneia. Não, mas pode ser a expressão pra você. Eu sou torto, velho. Parece o Stallone. Você fez uma prévia pra gente. Se você quiser fazer... Depois que ele apanhou no filme do... A melhor cara que representa um café pra você na sua vida. Porra, cara, como que... Em 3 segundos. 3... Calma. Peraí, deixa eu pensar. Eu não consegui. Eu não vi, eu não tenho referência. Eu não vi os outros meninos. Melhor ainda. Assim que é melhor, que vai ser mais original. Uma prévia aí. A prévia eu acho que é que sem vale. Porque é lindo, né? É lindo, a prévia é sensacional. Eu achei bom. Pode. Aê! Sensacional, Tadeu. Pronto. Porra. E o que quer dizer essa expressão com café pra você? Alegria! Isso aí. Carinho. Fofo. Tá tudo junto. Exatamente. Muito bom. O café é sensacional. Tem mais alguma coisa, Valtão, que você queria? Algo mais, gente? Eu queria que ele fizesse outro café daqui a pouco. Deixa ele tomar um golinho de coca. Já puxa Tem algum outro método que você queria falar, ou fazer, ou contar pra gente? Cara, Presca, eu gosto da Presca. Posso fazer a Presca? Deve fazer. E é bom também, porque é um método nacional, né? E aí o pessoal da Presca, ó, Tadeu vai fazer uma Presca agora. Estamos aguardando o pessoal da Presca aqui pra gente conversar sobre várias coisas. Presca também foi um rolê muito legal, porque eu ouvi falar, tava fazendo uma venda de pão em Ribeirão Preto. Encontrei os donos. Você já tem o que da Presca lá? Você tem a Presca? Tenho tudo. Você tem a balancinha? Tenho tudo. E a escala de cores da torra também? A escala de cores da torra eu não comprei ainda. É bem bacana. Louco bem de bacana, vontade. Bem bacana. Louco. Mas aí estamos em Covid. Não, calma. Tá. Vai passar. Presca, patrocina nós. Cara, a Presca, a primeira seletiva do campeonato de Brewers que eu participei com a Presca. Pedi pros caras, os caras me deram. A gente deve ter umas 5 Presca em casa. Eu sou fã, a Bruna é fã. Eu adoro, cara. Adoro a Presca. A praticidade de carregar. Eu acho muito. Você acha, igual eu já ouvi muita gente falar, e às vezes até acho também, ela é bem parecida com a French Press, a prensa francesa? Eu acho ela um pouco melhor que a prensa francesa. Olha aí, que chique, hein? Porque ela é mais versátil.
Essa pode coisa de você portar ela, portabilidade também, levar cara, pra na todo verdade, lugar, pra bem mim, legal. que sou dono de cafeteria, o fato dela não quebrar é a melhor coisa que tem, vendo ela lá. E vende? Tem saída? Sempre Legal, sai. legal. Quem vê fazendo não quer comprar. O cara vai pro trabalho, eu falei esses dias, o cara faz ali e vai bebendo ali embora. Não, por exemplo, antes de eu comprar meu moedor, mano, na verdade eu não comprei. O Anderson me deu um Porlex que eu usei, que eu uso até hoje para viagem. Antes de eu ter esse Porlex, a gente tinha um monte de press aqui em casa, porque eu comprei umas para vender e peguei várias para mim, ganhei umas para participar da seletiva do Brewers. Eu saía de casa para viajar com a Bruna com 3, 4 café moído, cada um numa presca. E aí a gente pegava água no posto e água quente no grau para fazer o próprio café. Porque até que o café do grau é uma bosta. Não dá. E aí, galera, enquanto o Tadeu prepara ali a presca pra gente fazer, e se ele quiser falar mais alguma coisa da presca, que é sempre bacana falar. Cara, útil. É útil, não tem o que falar. Mas e o plástico, esse negócio do plástico quente aí? Mas ele é tratado, né? Ele é BPA free, esse esquema. Ele é bom. Você acha que com isso eu não preciso preocupar, não? Esperamos que não. Você já tomou corote, velho. Não, corote não. Corote não. Você já tomou corote. Marcon. Já tomou chapinha. Vodka Spolov. Você tá preocupado com plástico, meu rei. Se ferrou. Tá preocupado com plástico. Mas você sabe muito bem, Tadeu. Depois que a gente sua vida regressa. A gente vai ficando velho. Sua vida regressa. Tudo bem, é plástico, não vai te matar. Você tem uma demanda para café orgânico lá? Você vende café orgânico? Mina Mihara. Bela Época vende bastante, Coronel vende bastante. Tem demanda. É que assim, é o que eu te falei. A quarentena me obrigou a fazer algumas mudanças. Sim. Quando eu tava lá na loja, eu tinha espaço, eu trabalhava com um monte de marca, eu tinha 5, 6 opções de café orgânico. A hora que eu migrei para metade do Olinto lá no centro, eu já comecei a diminuir de 20 marcas para 8. Agora na loja nova, eu tô dando uma diminuída e estou fortalecendo a torre. Então, por exemplo, o Olinto Café, a historinha do Olinto Café, puta, café especial, fazenda que já ficou em segundo lugar no concurso da região, um lugar onde é uma fazenda matriarcal. Então é a avó que manda, a mãe da Bruna que manda, a Bruna que manda, a Bárbara que manda. E eu e meu sogro, a gente só obedece. Isso, ótimo. E aí, então, é um negócio bem bacana. E tem a história do Bárbara, que é incrível, que eu já devo ter contado pra vocês, que é o café que ganhou o primeiro, o que ficou em segundo lugar no campeonato. Já ouvi, mas não foi por você, não. Conta aí. Que era um café agora, que meu sogro cobriu no terreirão, choveu, tal, cheirou, achou que tava ruim. Era um café pra dar errado. Ficou puto. Fermentou demais. Aí a Bárbara tinha acabado de fazer um curso, ela novinha ainda, tava acho que com 19, 20 anos, que foi pra guinada pra ela vir pro Café Especial. Tinha acabado de fazer um curso com a Isabela, lá em São Paulo, lá no Coffee Lab de sensorial. Tá. Ela falou, não, pai, esse café tá cheirando especial. Levou pro Helder, o Helder olhou e falou, esse café tá bom. Olha que bacana. Olha como são as pessoas unidas. Põe no concurso. Ela pôs. Tinha levado para vender num lugar. Os caras falaram que era café riado, ia pagar com deságio. Isso acontece muito. Muito. Por isso que o produtor tem que saber o sabor do seu café. Muito. Aí, mas, mano, não era nem de propósito. Era um café que tava cheirando... Sim. Diferente, né? Duvidoso. Tem que botar... o produtor tem que saber. Mas é duvidoso, cara. Mas é difícil. Tem que ir pra xícara. Cara, até porque isso muda. Fermentado há 5 anos. O que o Helder falou? Eu fiquei curioso. O Helder olhou e falou, puta, café bom. Tá muito cheiroso. Isso aqui é especial. O Helder é muito foda. Ele é foda, porra. Esse café é especial, com certeza. Põe no concurso, ficou em segundo lugar. Iam pagar, sei lá, 400, vendeu uma média de R$1.200 a saca. Tinha bastante café. Olha a diferença. Café que ia ser riado. Pra Curitiba. Foi pra Curitiba. O Hugo fala sempre dele, do Moca, que é outro cara que eu pago muito pau. O Hugo eu já convidei ele aqui também. O Gão é sensacional. E ele é pioneiro nessas histórias de podcast. Podcast, né? De podcast. Ele é fudido. E aí, uma galera, a Bárbara acho que foi a Bárbara foi viajar para uma das feiras internacionais de café com a associação, e aí chegou lá, tinha uma torrefação da Irlanda, não lembro de onde que era, vendendo o café dela. Aí os caras viram a produtora, ficaram loucos de ver que a produtora do café tava lá. Ai, que massa, velho. Então tem esse... Deixa eu pegar o café aqui pra gente moer.
Muito bacana, Tadeu. Isso é interessante. Ó, eu quero, na verdade, comunicar não, né? Conversar com vocês, torrar ideia com vocês aí, que, na verdade, a gente já tinha uma programação para a semana que vem e para outra, mas devido a uma reunião que a gente fez ontem, a diretoria com a gente, todo mundo, achou melhor a gente preparar um pouco melhor e trazer diferente para vocês daqui a pouco. Então, essa próxima semana nós vamos suspender as transmissões, vamos trabalhar firmemente aqui e na outra já vamos chegar com tudo. E aí a Elda até tá comentando aqui no chat que porque ela também viria essa semana agora, iria vir a Elda, o Tinô, com o Márcio, e a gente adiou isso para breve e para melhorias. Então, na verdade, a gente agradece todo mundo sobre os feedbacks, sobre os estudos, sobre a construção dessa história, né, Walter? Não é nada tão complexo, é uma melhoria de som também, que ontem, nós usamos instrumentos e tal. Aí a gente quer até pedir desculpa porque a gente queria levar essa vibe aqui pra sua casa, né, sábado, dentro da sua casa. E o som das violas não chegou. Aqui a gente tava ouvindo bem, no retorno ali, mas a hora de transmitir, ele dava uma picada. Mas hoje nós já arrumamos isso, já fizemos um teste, tá perfeito. Se quiser, você toca uma viola aí hoje, Tadeu? Infelizmente, campainha eu desafino, cara. Algum instrumento? Já tocou instrumento? Nada. Culturalmente, o que o Tadeu gosta? Puta, eu gosto de muita coisa, Teatro. cara. Teatro adoro. Cinema eu sou fanático. Quadrinhos eu gosto bastante. Em Franca, você sofreu um pouco com o teatro. É a única coisa de cinema e teatro em Franca que eu quero chorar de desespero. Deixou na mesma, né? Deixou na mesma. Vai estar um pouquinho mais grosso? Mas rola. Aí, eu diminuo o tempo de infusão. De infusão. Nós estamos falando ali que a moagem tá fina, correto? Isso. Para esse método. Exatamente. E aí você já pensou que você vai diminuir. É porque, na verdade, é uma cagada que eu faço com frequência, entendeu? E esqueço de mudar. Na xícara? Tá. Vou aprender agora, então. Não, mas ele viu ali. Não, beleza. Não, eu não entendi, não. Beleza, ele viu ali. Aí o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o tempo da infusão. Vou diminuir bem. Eu geralmente uso uma moagem bem mais grossa. Pra ele não trazer amargor. Exatamente. Né? Eu não gosto de amargo, a minha não, única, tá? não tem muito... Eu não gosto de café amargo, não. Tá cheiroso. Tá cheiroso. Não tem muito fine. Então, eu acho que ele não vai entupir o filtro da... Eu gosto bem de café, hein? Não fode com o meu café, não. Mas fuder é bom, né? Não Bora, Bolsonaro! Não caga o café, fuder é bom. Então, beleza. O Tadeu já fez pressa convertida. Peraí. A Sara fez uma pergunta aqui, eu não vi no... tá, ela fez no Instagram. Gente, estamos transmitindo pelo Instagram, YouTube, Twitch e Facebook. Agradecemos a presença de todos e a gente vai pedir sempre para curtir, compartilhar e etc. Estejam junto com a gente, vamos torrar ideia. Ela fez uma pergunta, a Sara, que tá lá em Gibraltar, não é isso, Pedrão? Chique, hein? Um abraço para todo mundo em Gibraltar. Por favor, quem nunca imaginou onde dá um Google aí que é bem legal o lugar, hein? E ela fez uma pergunta se você já fez a presca invertida. Já fiz. A gente teve... o pessoal daqui de Franca fez um campeonato de presca uma vez. E com o Júlio, o Gnomo, a galera ali. Né, e eles fizeram. E lá eu fiz uma outra versão. Não fiz a invertida, mas eu fiz testes com a invertida. E o que você quer buscar na invertida, por que eu gosto? Cara, ela fica mais parecidona com a Aeropress do que com um método de infusão. Uma coisa que eu testei, que foi uma sugestão do Rafa Marques, lá da SN3P, que eu usei a presca tipo Melodrip. Então eu pus o café e fui jogando a água aqui você fez um coado por aí, cima, né? da gradinha, para ela cair mais distribuído, mais lento, ter menos turbulência. Mas você não fez pressão? Não teve... Depois eu puxei e baixei, mas não deixei em infusão. Ficou legal. Ficou legal pra caramba. Olha que bacana. Aí, ó, Sara, respondido. Gratidão pela pergunta, hein? Não, por exemplo, é isso que eu gosto da presca. Quem tem... Quantas gramas você pôs aí? Essa aqui eu vou fazer com 10%. 10%? Paulada na nuca. Quem tem problema Pedrão, com café e sono não deve. Você tem problema? Eu também não. Pedrão que curte. Pedrão, ele vai lá no Olinto
Ele faz 250 gramas de café para 25 ml de água. Ele tira de um suco e serve. O Pedrão, ele vai lá, ele gosta de torrar meu café. Ele faz tipo o negócio da fãs aí, né? O Pedrão, o tesão dele é torrar café lá no Olinto. Ele vai lá, pega um pacote de Minami Rara e faz uma extração de 50 gramas para 100 ml, sabe? É um negócio... Ele foi um expresso coado. Pra quem não conhece o Pedrão ainda, ele vai estar aqui na cadeira em algum momento também, mas ele é o nosso diretor técnico ali das transmissões. Nosso grande parceiro. Parceiro, né? sócio, desejado. Tudo junto, tem um monte de trem, né? Nós é tudo, né? Tudo junto. Anfitrião. O Felipe, um abraço, Felipe. Legaliza! Fora, Bolsonaro, lazarento. Pergunta pra você. Boa. Quanto tempo você acha que demora pra legalizar? Legalizar o quê? Não, vamos ser mais claro. Eu acho importantíssimo ser claro. A nossa, a cannabis. Pra mim, eu acharia que já deveria estar legalizado. Não, é que eu tenho uma opinião que eu acho que ela será legalizada muito em breve. Muito em breve. Eu não sou usuário, nunca usei, mas eu sou acredito... usuário constante, tanto medicinal... Aliás, pra mim, a ganja é medicinal sempre. Ela só é medicinal. Não tem as de dividir, né, recreativo e medicinal. Porque quem tá pensando em recreativo, ela é medicinal, porque ela tá acalmando, alguma coisa ela tá trabalhando em cima disso. Eu acho que é uma discussão muito válida. Eu acho por meio do café, até porque 90% da galera que eu conheço é junto, usuária né? recreativa e medicinal. Anda junto, é medicinal. Mas eu acredito fortemente que eu não sei nem se esse governo segura a proibição. Você não era usuário, você não é usuário. Não sou usuário. Mas você provaria um café com infusão de CBD? Tranquilamente. Ou de THC, o que for? Tranquilamente. Porque lá fora já tá acontecendo isso. Recentemente, eu visitei um cliente, eu fui fazer um café da manhã na casa do cliente, que ele me contratou para fazer um café da manhã para a esposa dele, que é fã de cafés especiais. E o cara é um entusiasta do CBD, e ele me trouxe... Ele só usa CBD, ele não gosta de THC, não? Não sei. Não, você não sabe. Não cheguei nesse nível de conversa. É importante. Mas, assim, a planta inteira, na verdade. Igual eu sou com o café, esse cara era com a cannabis. Porque assim, quem é amante de café, quem é apaixonado por café, você é assim também, chega uma visita na sua casa, você traz a bandeja com todos os métodos. Bota, olha isso aqui, prova isso aqui. Aí esse cara me trouxe uma bandeja com um monte de produto de cannabis, de tudo, cara. Loção pós-barba e tal. Cara, é a planta mais versátil do mundo. Ele me trouxe um hidratante que deixou minha mão macia por umas 4 horas. É sensacional. Lubrificante, tem tudo. Shampoo, lubrificante, pasta de dente, corda de navio. Antigamente era feito disso porque era muito mais resistente. Ó, aqui, ó. Remédio, aí, é tudo. Desceu, moagem tá indo fácil. Já peguei os macetes da Presca há muito tempo. Tem um macete também. Então. Cara, não é. Porque assim, ó, o que muita gente reclamava pra mim da Presca. Na hora que eu vou descer, emperra, trava e tal. Que emperrou comigo no campeonato. Mas, depois desse erro, eu aprendi. Na verdade, a gente usou ela, eu e o Sandrinho. O Sandrinho comprou e a gente usou ela indo pra Boston na feira, no aeroporto. Legal. E aí, dentro do avião, a gente fez os 2 cafés ainda. Mas por exemplo, voltando a um assunto já inspirado. O café dos meninos... de garrafa... Mas não vai parar de falar de ganja já agora? Ele é um substituto... Eu adoro falar de ganja. Ele é um substituto para isso. Para método de preparo. Porque você pode levar aquela garrafa de warm brew, jogar água quente, acabou, tá pronto o café. Em qualquer lugar que você tiver. É instantâneo, né? Instantâneo. E elimina esse processo do cliente final errar. Porque ali é só diluição, acabou, não tem mais erro. Eu ainda tô vendo essa outra história deles aí melhor ainda porque... já acaba com aquele gosto ruim do café instantâneo. E os meninos são muito bons com o lance do canéfora. Eles fazem um trabalho dele. Eles têm um robusta da Amazônia que eu tomei, que tem lá no Olinto. Esse que o cara que o Andrezão trouxe. Que o Andrezão trouxe. Mano, animal, cara. Você olha a torra, você fala, fica meio rara a torra, né? Animal, eu pirei. Sensacional. Pirei. Hoje, pra mim, assim, é um norte que eu sigo. Mas voltando a falar da ganja... Antes de qualquer coisa, um abraço pro Felipe e o convite pra ele. Você já tinha feito o convite, não já, Pedrão? O Felipe seria sensacional estar sentado na cadeira pra gente falar sobre café, sobre cafeteria, torra e sobre ganja, sobre remédio, sobre vida. Que ele tem uma vivência muito... Ficou muito parecido com o anterior. Tá vendo? Infusão... Eu acho que é o corpo que muda aí. O corpo mudou. Então, eu gosto... O que eu gosto desses métodos de pressa que deixa um corpo muito da hora.
uma oleosidade incrível. É o mesmo café? Não, eu prefiro o outro método. Não, o outro Sério? Eu prefiro. Ah, eu curto bem. maior. Então. É. Ele tá mais concentrado um Fica pouco mais do que o concentrado. outro. Mas se faz um bypass aí. Tava fino. Não, tá de boa. Não preciso. Não gosto muito de bypass, não. Errou na extração, vamos nela. Mas não tá errado, não. Não, é assim então, cuzão. Começa a brigar agora que tá ibope. Pá, pá. Mas voltando ao assunto da ganja. A ganja. Eu acho que ela... Cara, depois que eu descobri o negócio do Mike Tyson, que o cara tava falido e ficou milionário, eu acho que ela pode ser uma solução de plantio em espaço pequeno, Meu amigo, economicamente, vertical. então, aí, para esse momento aí que o Brasil tá nesse caos. Já que é pra torrar a ideia, vamos ser polêmicos. Não, mas é importante, porque eu acho que a cannabis, a ganja, que eu gosto de chamar assim, ela é muito próxima do café, inclusive no sensorial. Quando Não você consigo te pega falar. uma flor diferente da outra, a gente tem um buquê de aromas e sabores que é fenomenal. Você tem que provar uma hora o remédio infusionado com café. Cara, Se você não gosta de THC e tal, você toma outras coisas. Mas Eu já sou meio idiota normalmente, então eu sempre tive medo de apelar pra qualquer coisa de substâncias psicotrópicas diferenciadas. Eu fui pra Amsterdã com a Bruna, fomos em coffee shop e não provei nada. não deu vontade de provar, mas o Não, cheiro deu você vontade. sentia. O cheiro eu sentia. Vontade de provar, deu lógico vontade que de dá. Mas eu falei, cara... Nessa época, às vezes, também não tinha café infusionado com... Tinha, Tinha já? Não sei, não lembro. Inclusive, eu Faz vi um 6 programa da anos, 7. Paula Varejão, e ela lá, pessoal, acho que da Ritual, se não me engano, lá em São Francisco, num projeto de café infusionado com CBD, ou com THC, enfim, com cannabis, né? E é sensacional, eu acho essas ideias geniais, né? Revolucionária. O potencial econômico vai sem limites, né? Você Também, vê cerveja. Eu acho assim, cerveja, eu muitas sou, coisas. né? Legaliza. Eu sou aquariano e jornalista. Se todo mundo tá falando que um negócio tá muito errado, eu já fico preocupado. Eu já olho e falo assim, não, se estão indo por um lado, a gente tem que analisar. Dificilmente tá tudo certo. Então isso é uma questão que eu tenho já há muito tempo. Pra você, né? Pra mim. Então é algo que eu falo que eu valorizaria o trabalho. Eu acho que aqui a nossa região seria muito rica nisso se pudesse certeza. trabalhar. E é um negócio que harmoniza com café. E o almoço total. Todo mundo fala. Todo mundo fala, exatamente. Então, pra mim, que sou dono de cafeteria, seria muito legal fazer uma mudança nesse Não, sentido. seria. Você pode trazer o cardápio aí, por favor, Tadeu? Eu quero ver que variedade que você Não, que strain mano, que você tem aí. E é muito bom que dá larica, né? Pra quem vende comida também. É sensacional. A Bruna vai trabalhar dobrado. Seria uma né? jogada de marketing. Uma vez eu atendi Porque uma... não é o sal, nós vamos comer mais o doce, né? Não, Embora eu cara, goste uma de vez tudo, eu né? atendi uma galera, eles estavam fazendo umas pinturas no centro da cidade ali, grafiteiro e tal. Os caras chegaram Com muita daquele fome, jeito. com muita fome. Com dinheiro e daquele jeito. Mano, os caras pediram um waffle, que é grande. Aí o cara pediu um Aquele doce. recheado com o quê? Tá. Então, eu tenho de doce e de sal. Ah, tá. Tenho de chocolate com morango, muito chocolate com gostoso. banana, doce de leite. O cara, eu lembro até hoje que foi uma das vezes mais legais lá do Olinto. O cara pediu um de filé mignon com requeijão. Ah, tem esses Tem, recheios tem. assim. Um de filé mignon com requeijão e um de chocolate com morango. Aí ele pegou, virou um em cima do outro, assim, e comeu junto, tipo um beirutizão. Assim, eu falei, caralho, adoro maconheira, Original, velho. original. Pode vir gastar. Que louco. À vontade. Um sanduíche doce e salgado. Aposto que ficou sensacional. Como Ah, o se ele gostou, o isso meu que primo falou um importa. negócio muito bacana. Se as duas coisas são boas, não tem como juntar e ficar ruim. Simples. Essa... Concordo. Boa. Concordo, eu Nesse momento tá engasguei. melhor, E aí, Valtão? Mais uma pergunta, mais um sentimento, alguma coisa que você tem, queira? Tem que ser meu. O sentimento ele tem, ele me ama, Sempre cara. tem. Ele- Não, ele já tinha falado antes. Nunca me abandonou. Não me viu pela primeira vez, foi amor à primeira vez. No curso. No curso. A gente tava. Cadê a câmera? Pega aqui. Qual câmera que tá pegando aí? Qual Pedro? câmera que pega? Câmera Tá com 3. zoom? Presta Tá a mão com aqui. zoom? Não, vai. joga na 2, então. Joga na 2, Pedro. Não precisa jogar no zoom, não. Não precisa jogar no zoom, não. Ele pediu, põe a mão, põe a mão vai na aqui, põe a mão 2. aqui, Rafa. Tá, pera aí que Não. ele vai ligar lá o som. ó. Ai, meu Deus do céu. Foi assim, ó, eu lembro até hoje. A gente tava ali no curso. Eu fui. Tá onde? Tá em mim aqui? Tá pegando aqui? Tá pegando aí. Tá pegando aqui? Conversa é essa? Olha o que vai vir aí.
Aqui, ó, peraí. Tira aqui, ó. Olha, eu lembro, a gente tava escrevendo alguma coisa, a encostou na mão do Walter, assim, começou a tocar feeling. Foi um negócio louco, ele olhou pra mim. Um sentimento mesmo. Tira a caneca pra mostrar. Eu gosto de teatralizar, porque foi assim, eu tava lá degustando café, tava aprendendo a catar, sabe? Eu tava aqui, assim, no paninho preto, e fez assim. Aí ele olhou pra mim. Rolou amor. Já soltou. Olha o fetiche. Isso é fetiche dele. Foi um negócio muito louco, cara. Que bonito. Aí eu falei pra ele, olha, desculpa, eu sou casado e tal. Ele entendeu? Entendeu. Respeitou. Foi muito respeitoso. Que a gente deve sempre respeitar. Ficou me mandando nudes um tempão. Mas foi respeitoso. Falei, ó, não vou abrir e tal. Foi um negócio meio foda. Tem que Foi um negócio meio foda. Mas mandou bem, assim, sabe? Ele foi muito... Achei bonito, achei... Uma sessão de stand-up lá, é sempre bom também. É legal. Torrando ideia do stand-up contra Deus. Achei uma atitude nobre da parte dele. Isso é bacana. Mas ele manteve amizade. Ele fica meio de peixe piloto ali, sabe? Tá sempre aqui do lado, tal, esperando pra ver se a Bruna termina comigo e ele pode. Mas assim, na hora, cara, eu ouvi a música, foi lindo. Eu já consegui até ouvir a história. Eu tive dois namores no café, a Bruna e o Voltão. Imagina esse cara usuário, velho. Então foi o nosso rolê, foi muito sentimental, foi muito bonito, assim. Que bacana, que bacana. Não chora. O curso de análise sensorial. Da Bruna. Eu cheirava o café aqui e o Walter vinha aqui cheirar meu pescoço. Quem que era o instrutor? Você tá mentindo, seu povo. Cara, o Marcelão. Como é que era o sobrenome dele? Eu não lembro agora. O Marcelão, ele é do... Não é Pro Café, cara. Do Senar. Do Marcelo Duque? Marcelo Duque. Ele é monstro, ele já tá convidado pra vir. Marcelo Duque. Que é da onde? É daqui da região? Do Senar. Não, do Senar. Incrível, incrível. É São Sebastião do Paraíso. E foi um negócio muito... Você me perguntou e eu não lembrava, não. Foi um negócio muito louco. Eu lembrei agora. Porque quando eu fiz esse curso... Não, ele é uma fera. O café especial já tinha engrenado, eu nem lembrava, mas na cooperativa eles ainda não trabalhavam. E acho que o Senar também... Tava meio assim, e hoje o Marcelo é um puta entusiasta do café, mas era assim, a gente fez o curso... Não, ele é um ninja incrível. Ele é um ninja, mas eu fiz o curso porque eu sabia a classificação SCA e eu não sabia COB, eu nem sabia o que era COB. Foi pra entender eu fui para entender o resto, ele é ninja. porque eu não sabia nada. Que é uma deficiência que eu tenho. Você fala para mim em café tipo 1, tipo 2, tipo 3, eu não sei nada. Eu tô pretendendo fazer um cursinho de trade lá com o Santoro, porque eu quero entender um pouco mais dessa área também, para eu poder ter conhecimento. Lá tem que fazer um cursinho desse e um também da parte de econômica lá, né? Porque o bicho é monstro, né, Valtão? Total, referência. Bicho, referência. Referência no universo do café. Meu vizinho, sensacional. Eu quero muito fazer os cursos com ele. Café travar no mercado. Quero fazer curso com ele. Referência, pô. E aí, mas WLC, um abraço para todo mundo da WLC. São os ninjas do mercado, isso aí. E é um rolê que eu sempre quero conhecer gente e aprender. Eu ia te falar, o café que eu peguei agora é de um outro cara que também para mim é mestre, que é o próximo Café do Olinto, que eu falei que é sempre com historinha, que é do Ivan Goulart. O Ivan, meu brother, lá do sul de Minas, né? Exatamente. Cabo Verde, né? Cafezinho da região vulcânica dele lá. Cabo Verde. Comprei 7 quilos para poder torrar. Ivan Santana, sensacional. Eu já tive café dele também aqui no Otávio. Comprei um pouquinho de café dele para torrar e vender lá no Olinto. Porque historinha muito louca. Muito bom. Conheci o Ivan Santana num curso que eu dei lá em Muzambinho. E aí... Você deu curso aonde lá? No Instituto Federal ou não? Foi um grupo de turistas que eu recebi com uma jornalista que é a Valéria Vilela. Ela falou, Tadeu, você tem muito conhecimento, porque eles estavam visitando as cafeterias com produtores e os caras não sabiam como apresentar café e tal. E aí eu fui lá meio que para explicar para eles, não adianta vocês levarem café moído para cafeteria, tem que levar em grão e tal, tem que entender quem que vocês vão visitar. E aí eu fui lá dar essa palestrinha, não vou nem chamar de curso. Foi uma palestrinha. E aí o Ivan tava lá, eu conheci ele, foi um rolê sensacional. Pra mim foi um puta aprendizado conversar com gente de outra região, porque eu cresci no café na Alta Mogiana. Eu queria te trazer isso. Não, a Olinto tem café de outras regiões também? Já teve? Já teve. Meu primeiro café especial foi o Moscardini. Certo. Logo depois, Terra Preta. E aí, Fino Cerrado, que era do Cerrado de Minas. Que foi a marca de café que me trouxe o Jean, que foi meu consultor financeiro. Então, já trabalhei com o Cerrado de Minas. Já trabalhei com o café da... Gente, me fugiu o nome dela. Carnielli.
Carnielli conhecia a Bruna por conta do trabalho que a Bruna fez na Cocapec, que cuidava de comitês e tal. Eu não vou lembrar o nome dela. A hora que passar esse momento, você vai ter mais cafés de outras Vou trazer regiões. mais marcas, vou trazer cafés de outras regiões. Verdes também pra Mas você o torrar. meu foco maior agora Na tua propriedade, é no teu café. verde. Não é só da minha propriedade, mas é verde para eu torrar Olinto com a café. Marcolinto, Então. com a Marcolinto, mas torrado lá. Ah, eu acho que eu entendi. preciso Essa valorizar sacada foi boa. Não, e é um puta aprendizado torrar Não café é, de todas cara, as e assim, o regiões preço do também. Nossa, café tá meio difícil, é. complexo É, agora. tá. Então, às vezes eu consigo. Que é uma dificuldade que eu tenho de precificação. Eu tenho uma estrutura, eu tenho um barista, eu tenho uma cozinheira, eu tenho um aluguel, eu tenho luz, eu tenho tudo. Aí, se um produtor me vende a um preço final de torrefação, sei lá, você me vende o seu café a R$25, o consumidor final vai chegar mais no mínimo a 45. Aí dificulta Porque dificulta um pouco a venda. Então, a minha ideia agora é, se eu comprar ele verde e torrar, eu consigo primeiro dar a minha carinha pro café. Claro que é Aquela importante. assinatura do Tadeu, Sim. boa ou ruim, tem quem É a gosta e quem não assinatura, é a gosta. assinatura. É a minha assinatura. É a sua história também. Exatamente. Vai criando, Legal, né? legal. E eu consigo chegar no consumidor final a um preço de, sei lá, R$32, R$33, que é um preço justo pro cara pagar em 250 gramas de café. Bacana. É um preço mais acessível pro cara pagar em café especial. Muito bom. Que é uma outra discussão que eu vi nos grupos esses dias, que é isso, como que a gente vai fazer com os clientes? Como é que essa galera vai tomar café agora? No preço que tá o café, para que valor que vai o café de mercado? Essa discussão Porque a tem escolha vindo forte, tá né? caríssima. E o mercado a gente vê... E como que a gente vai fazer o consumidor pagar o dobro daquela desgraça que ele Falou toma? isso ontem, falou isso Eu ontem. tenho falado Como é que vai sempre. fazer para repassar Porque o negócio é o custo pro seguinte, consumidor? O arroz a gente consegue repassar, o feijão repassa, o óleo, tudo repassa. Mas o café você não, no mercado você não repassa. Você pode, na sua cafeteria, no seu e-commerce, isso tá tranquilo, você consegue repassar. Mas no mercado, os grandes players, se você vai aumentar, repassar, mas aí, vai. Rasta, é uma discussão longa, né, velho? É longa. Porque assim, E tá todo como mundo é que o cara preocupado vai com isso. repassar o commodity se o que ele vende é ruim? Mas subiu o preço dele também. Mas então, Hoje o pessoal tá mas aí que tá, vendendo mas é o que eu tô te falando. café Ria, 600 Eu, reais. mas aí que tá, eu acho que agora Então. seria a fase para a indústria dar um jump. Já que vai subir o preço, tira escolha do mercado e bota café de qualidade. Porque a diferença entre ali. E esse era o meu um sonho, mas café- Tadeu, o que você vai fazer com a escolha? Você vai falar pro produtor que ele tá perdendo dinheiro nessa escolha? Aí não vai fechar a conta dele Então, também. é um problema, mas a escolha. Mas aí o que eu Mas fui- é que tá, eu acho que tem que ter subproduto. mas usar a escolha. Tem que usar é como foda, adubo, cara. tem que usar como, Exatamente. cosméticos, Pra mim, sei lá. desde que eu comecei a mexer com café Biodiesel. especial. Biodiesel. Desde que eu comecei a mexer com Faz. café especial, pra mim, um commodity tinha que ser que nem bebida láctea. Você lembra da época da bebida láctea? O leite subiu tanto que os caras autorizaram a você colocar no mercado um leite mais diluído. E não vinha como leite. Era água vinha com como leite. bebida láctea. Não, tem muita Era coisa, metade tem do muito preço do produto leite. fabricado Pra com mim, isso. café commodity tinha que vir como preparado culinário sabor café. Porque não é café. Não pode ser essa referência. Metade de não é né? café, metade é palha. Mas assim, eu não tenho know-how Ô, Pedrão, financeiro. peraí, deixa eu pedir ele pra repetir isso aí. Você marca isso Não, o aí que ele isso é falou foi importante, hein? interessantíssimo. Não Você, é- sem querer, querendo, deu uma ideia de negócio e tal. É Foi legal isso. pra caralho. Esse café de mercado aí comum aí de commodity, ele é o quê? Preparado culinário sabor café. Porque ele não Ele é. não é café, cara, é tudo junto. Então, assim, pode usar. Cara, você pode usar isso pra fazer molho, você pode usar isso pra fazer tempero, você pode usar isso pra fazer uma bebida que você vai usar com outra Eu finalidade. ainda acho que a gente não deveria pensar em produto alimentício. Tinha que ser biodiesel, cosmético, Coisa mais- gasolina, Cosmético, qualquer acho lindo, coisa, meu irmão, cosmético. qualquer coisa. Não, menos mas ele pode ser alimentos. ingrediente. Mas ele nós pode ser estamos levando ingrediente, mas não o alimentos. principal. Eu acho perigoso. Entendeu? Pra Eu tenho render um medo, eu tenho chocolate lá, Mas nós pra vamos tá fazer uma consumindo do mesmo balinha. jeito, Então, bebida. mas tudo bem. Mas a gente já consumiu a vida inteira, não vai morrer até agora. Não vai morrer agora. É o que eu falo do corote. Já tomei corote, Você não toma vou. corote? Já tomei. Faculdade. Faculdade é faculdade, né? Corote com tangue e tal. Nossa, desgreta. Aquele apagador de memória. Deus, vem, corta a sua linha do tempo. Aí dá só aquele problema no Windows, né? Tela azul. Tela azul sobe na hora. Você né? pisca e tá em casa. Você Reiniciou. pisca, você tá na balada, toma um corote, pisca e tá em casa. Graças a Deus tá em casa. Perdeu. E às vezes você não chegou Se em Deus casa. quiser, E às vezes. Mas- E às vezes não se Mas acordou no isso é uma discussão que eu acho que precisa ter. De como que a gente faria isso. Eu não sei.
Vou te falar, você tem a resposta? Não sei, não tenho know-how para discutir isso. Não tenho know-how porque isso é uma questão tanto econômica quanto de preparo. E eu sou de humanas, cara. A economia, para mim, é um negócio que não faz o menor sentido. Eu olho para uma planilha e eu viajo. Então, é necessário um estudo da viabilidade de mercado. Não dá para eu ser iludido e falar, não dá para pensar em dinheiro. Que é o que você falou. Como é que a gente vai fazer para o produtor? Ele vai perder 1/3 da produção dele? Como é que ele vai fazer? Você tem que preparar para ele conseguir diminuir essa quantidade de escolhas de cafés baixos. Exatamente. Mas aí que tá. E quanto vai ser essa perda se o preço do café estiver valorizado? E aí entra numa outra área que eu não entendo. Valoriza isso, mas valoriza o óleo, é valoriza isso o adubo, que eu ia falar. Aquilo, sobe o preço tudo. do café, aí o insumo automaticamente vai lá para casa do chapéu. Pro produtor, na verdade, lucro mesmo, ele não tem visto muito assim, não. Cara, isso, essa engasgada é boa, fala. Mas não é seu, mas é uma discussão, cara, é uma discussão que eu tenho que é muito complexa. Você fala assim, o produtor não tem lucro. É difícil, mas o produtor tá de caminhonete, o comerciante tá fechando a porta. É que, na verdade mesmo, aí foi até uma conversa que a gente teve em off antes. Ou até foi a hora que você comentou aqui. É a mesma coisa eu virar e falar assim, Tadeu tá tranquilo. Uma saca de café vale exato. reais, ele divide, vende cafezinho, ele vai fazer 30 mil reais. E esse, por sinal, é a conta básica cagada. Essa é a conta básica cagada da romantização da cafeteria. O custo expresso. O cara que abre a cafeteria baseado no custo expresso, ele tá fadado a fechar em 6 meses. Que o cara olha, faz a conta lá e fala assim, vamos pegar uma saca... A margem é gigante, mas você tem que vender 2 mil por dia, cara. Uma saca boa. Eu tô levando bronca aqui da esposa. Manda um abraço pra ela primeiro. Bruna, te amo, amor. Eu falei pra você vai apanhar quando chegar em casa. Uma saca boa. O cara vai, sei lá, pagar, vamos pôr R$2.500 na saca. Vai torrar, tal, vai vender... deixa eu pegar a calculadora aqui, vamos lá. 2.500 dividido, vamos por 20% de perda, Rasta, quando torra? Aí é comérciozão, né? Vamos diminuir isso aí. Põe 10%. Não, vamos botar 20 só pra então fazer... uma saca vai dar 48 quilos. Isso, beleza. Então vamos pôr, 2.500 dividido por 48. Eu pensaria em 13%, mas vamos usar R$52 o quilo, tá? R$52 o quilo. Vamos pensar, verde, o cara vai torrar, tal, uma microtorrefação, vai torrar. Eu já pus a perda. Ele vai dar, 40 centavos, vamos por R$1 de custo no expresso. Ele fala, vendo a 5. 500% de margem. Só que aí o cara não vê o barista, aí ele não fala assim, aí o cara vai abrir uma cafeteria em Ituverava, em Buritizal, que é onde nós estamos. Que é uma mini cidade. Uma mini cidade, muito legal. Você vai viver só de expresso? Vai vender 2 por dia. Você vai vender só de expresso? Não vai. Aí tem que pôr um pão de queijo. Aí o pão de queijo exige um forno. Aí o forno exige alguém para ligar o forno. Alguém para fazer o pão de queijo junto com você. Aí só o expresso pão de queijo não vai pagar o seu aluguel e a sua luz, porque agora você tem mais luz. Além da máquina de expresso, você tem a luz do forno. Esse é o desafio de toda a cafeteria. E aí começa a aumentar. Então, o custo cafeteria é complexo. A gestão financeira de todo o negócio é complexa. Mas eu estou na cadeia inteira. Exato. Eu participo da cadeia toda. Entendeu? A margem de lucro média de uma cafeteria, de campo. Tirando algumas pessoas, outro dia eu vi o Márcio falando em 30% como objetivo. Mui. Um abraço pra Mui aí. Mas é porque eles trabalham lá com Sávio, né, meu amigo? Mas, no geral, o comércio está trabalhando hoje com uma margem de 12% a 15% de lucratividade. E no campo é 30%, que é quase indústria. Então a margem de lucro do campo é maior. Só que o trabalho do campo envolve um risco superior ao risco. O risco do campo ele é mais incontrolável. Eu acho que esses números é muito importantes, mas eu vejo que é muito papel e a realidade é outra. Sim. Porque com esses 30% você tem que plantar, você tem que continuar, você tem que os seus equipamentos não. tendo depreciação. 30% eu tô falando uma conta matemática depois que você descontou tudo isso. O ideal seria trabalhar em 30%. Não é o que acontece com todo mundo, porque você tem um monte de custos envolvidos, de banco. Tá devendo já de 200 anos. Exatamente. Essas caminhonetes que vocês têm visto aí, que é uma treta, não tem nem a que é uma treta violenta também com o campo, porque é isso.
toda hora tá o gerente do banco te ligando, eu tô com financiamento aqui com juros baixíssimos. Facinho pra você, facinho pra você. Okay. Só que os juros é baixo, mas aí você tem que fazer aquele segurinho. Você tem que agora não pode, viu? Não. Você não é obrigado. Não, você não é obrigado, mas... Eu entrei nessa. Não, eu também. Porra de seguro aí. Mas você não é obrigado, mas assim, você pegou esse certo, empréstimo, né? Não fez o segurinho pra ajudar, o próximo empréstimo vai ser bem mais difícil de você conseguir. A hora que você precisar, né? Se eles precisar, vai ser fácil. Agora, a hora que você precisar... Exatamente. Então, existe essa dificuldade. Isso é verdade. Também. Então, cara, é muito complexo. No fim, tudo roda para manter a gente onde a gente tá. É muito difícil você crescer, você tem que ter uma estratégia muito boa, você tem que ter um planejamento muito bom, você tem que ser muito rigoroso. Isso em outras épocas, porque agora é 3 vezes mais. Cara, é o que eu tô te falando, eu participo de tudo, da roça nem tanto, mas acompanho, seja na roça, seja na torra, seja na cafeteria, um erro de cálculo, cara, uma distração sua, custa muito caro. Custa muito caro, né? Custa muito caro, tanto psicologicamente quanto financeiramente. Você paga caro por cada erro. Você tem que estar muito atento. Você ia fazer uma pergunta e eu te cortei. Não cortou, não. Eu estava esperando evoluir, porque a gente estava falando do campo de novo e o Lucas Ubiala, que é nosso amigo de ontem, ele está fazendo uma pergunta que é bem legal, cara. Ó, qual a estratégia que podemos adotar para o café puro chegar na mesa do produtor? O que você acha que a gente podia fazer? Na mesa do produtor? No consumidor de baixa renda. Né? Ele pôs produtor, mas no consumidor, né? De baixa renda. Cara, hoje eu acho que uma solução boa, que é o que tem acontecido, direto do produtor, entendeu? É o produtor torrar e vender. Porque é o que eu te falei, cara, quanto menos intermediário você tiver, mais você aumenta a margem de quem tá vendendo. Porque no fim, cara, intermediário é um jeito que você facilita a sua entrega, mas automaticamente você aumenta o custo do produto. Mas o preço final vai ser basicamente o mesmo, né? Não necessariamente. Não. Porque um produtor consegue vender mais barato com uma margem boa. E tudo. Se você tiver... Vamos lá, vamos pensar em custos hoje. Um produtor da região me passa um café a 18, 20, porque eu pego 10, e vende para o consumidor final a 28. Só que se ele me passa 18, eu vou vender a 36. E o consumidor pode pegar dele a 28, que acessibiliza. E se esse cara estiver vendendo muito, ele consegue vender 18 para o consumidor final. Ah, não, aí perfeito. Se ele conseguir 18, um café gourmet, não falamos nem num especialzão, não. Tô falando, tô chutando um valor. Bom, honesto, tô chutando um valor. Mas cara, hoje, se você falar, o que eu vejo, o coffee lover, o cara que quer um café exótico, que é o que eu chamo de café vinho do Porto, um café 90 a mais, super frutado e diferente, que você vai tomar 2 xícaras ali, não é o que o cara quer dia a dia. O que o cara gosta é um 83, 82. Mas eu acho que ainda... Caramelão e chocolate. Eu acho que a pergunta do Lucas ainda vai pra mesa do todo mundo, né? Do grande público. Então, mas o grande público... mais ainda do que 18, por exemplo. Que hoje ele paga quanto no mercado? O cara paga hoje, agora com a subida, um reba, vai estar saindo aí R$22 o quilo. 22 o quilo, então. Mais ou menos isso. Não, um pouco mais. 36 o quilo. Porque, se eu não me engano, a última vez que eu comprei, tava 12 o pacote de meio quilo. R$24 R$24 o quilo, mas tem de 7 meio quilo. E esse a conta não fecha, então, né? Esse eu não sei o que o cara faz. Não sei o que o cara faz. Pacto. Mas tem 7. Quer dizer, faz mais de ano que eu não compro café. O Ivan Santana aqui concorda com você. O café especial Goulart. Valeu, Ivan, pela participação. Massa, abraço. Ô, Ivan, você viu que eu falei de você, né, Ivan? Falando você aí, ó. Bem, hein? Abraço. A cadeia do café é muito difícil. Se não tiver um bom planejamento, roda tudo. E daí só após um ano depois para corrigir. Não, cara... Não pode errar, né? É isso que eu acho mais fácil no comércio do que na roça. A roça demora, 2 anos para você rápida. Entender o que tipo assim, ó, eu errei agora. Eu vou saber que eu errei agora, sei lá, no preparo. Eu vou saber que eu errei agora no trato ano que vem. Aí ano que vem eu vou colher mal, vou vender, vou corrigir o trato. Só no ano 3 que eu vou ver se eu acertei. No comércio, não. Eu lancei um produto, não está vendendo, em 15 dias eu corrijo a rota. Eu mudo o produto, eu jogo fora, eu faço um combo, eu faço qualquer coisa. É outra realidade. Muito mais fácil de eu corrigir. O campo é outra realidade. Sensacional, hein? Legal. Muito boa a interação de todo mundo. A gente tá vendo aqui pelo YouTube, né? Mas
O Pedro tá acompanhando lá Instagram, Facebook, Twitch e tudo mais. Agradecer a presença de todo mundo aí. Mais uma vez, um horário diferente. Um horário diferente, um domingão gostoso. Tá excelente, excelente. Oh, Renan, e aí, Renan, também, ó, falamos dele hoje. Todo mundo que não é falando tá presente. Mas, cara, eu acho que isso... E o café é um negócio familiar, cara. É o que eu tava falando antes. A Bruna não conseguiria abrir o Olinto se não fosse a força dos meus sogros. A gente não conseguiria fazer muita coisa sem o trabalho de todo mundo lá da casa, sabe? Tipo assim, nossa, apertamos a produção, tivemos que demitir gente. Minha sogra vai lá pra cafeteria fazer doce junto com a Bruna. Nossa, precisamos correr, fazendo não sei o quê. É um rolê familiar muito grande que não existiria se não fossem todas essas pessoas ajudando. O teu último grande movimento foi por causa da sugestão dela, né? Foi, exatamente. A mudança foi por conta da minha sogra que sugeriu. E para onde a gente tá agora. Olha, eu acho que a gente tem até um comentário para esse momento aqui, que o Lucas falou aqui, ó. Tadeu foi morar na roça, é um outro homem. Aí, sim, ó, mas, cara, é isso. É notório. Depois que a gente mudou o Olinto e eu mudei pra roça, meu contador olhou e falou pra mim, o Gnomo falou esses dias, cara, você tava depressivo, tava triste. E agora eu tenho outra vida, cara, outra vida, é outro rolê. Tanto que a minha vontade eu amo ficar no café, mas eu quero mais tempo pra poder ficar na roça, pra poder rodar café, pra eu entender, pra eu aprender a dirigir trator. E até ter uma vida com uma qualidade melhor também. Sim. É bom também. Você merece. Pensar em soluções para que outras pessoas possam ter acesso a isso. Muito bom, muito bom. Fundamental, né? O Tadeu hoje foi preciso em várias... Eu sou um amor, eu sei. Ainda quero explorar ele um pouquinho, pode? Então, por favor, o microfone é seu, Walter. Não explora mais muito não, que eu já recebi 3 ameaças de vida da minha esposa aqui. Você não avisou pra ela que você vai dormir aqui hoje? Não brinca. Ela tá aqui, ó. A janta tá quase pronta e eu tenho meia hora de estrada. Ô, Bruno, desculpa, porque a gente esqueceu de avisar que aqui é tipo a caverna do dragão. Entrou, não sai mais. Só mais um. Eu queria explorar o teu lado. O cara é astrólogo, velho. Ele é astrólogo. Opa! Não, mano, não praticante. Eu fiz um curso faz muito tempo. Mas que história é? Como é que quais são os teus melhores clientes em relação à astrologia na cafeteria? Cara, geminiano é sempre muito bom pra atender. Porque é um cara despojado, conversa bastante. Tem 2 aqui, você sabe, né? Tem 2? 1, 2. Geminiano. 1, 2. Geminiano é sempre bom. Eu gosto muito de atender leonino também. Porque é um cara que você elogia, ele fica mais feliz, compra mais. Aquariano dá um pouco de trabalho. Eu sou aquariano. Aquariano dá um pouco de trabalho, porque você fala, não, isso aqui é sensacional. Ele vai olhar pra você e falar, prova. Isso é bom. Lógico que não. Todo mundo adora isso aqui. Então eu não sou todo mundo. Minha mãe me ensinou desde cedo. E virginiano é o cara crica, que entra, olha pra você e fala assim, como é que você tá tirando esse expresso? Quantos gramas tem aí? Mas deu quanto tempo? Vixe. Mas você não mediu? Mas aqui deu 21 gramas, por que você tá calculando como 20? Sabe, esse é o virginiano. Aí o restante segue uma média. E o escorpião? Escorpião é um signo... A gente só não pode errar, porque senão você vai se vingar, vai cagar na porta da cafeteria. Tem a moto. Não é? Escorpiano é mas escorpiano é um cliente leal. Ele é um cara que se gostar de você na cafeteria, ele vai voltar várias vezes. Porque essa é a característica do escorpiano. Mas não pisa na bola com ele não, que ele mata você e esconde o corpo. É esse... É esse o rolê. Eu vi um dedo pendurado ali no negócio do lado. Esqueci de guardar. Fora Bolsonaro! Olha, o Libriano, como é que é o Libriano? Libriano é bom também. Libriano é bom vivan. Assim como... Minha mãe de Libra, um beijo. Libriano é bom vivan. Tipo Taurino e Libriano gostam de comer bem, beber bem, gostam de conforto. Então você tiver uma cafeteria muito... Nossa, minha irmã. Taurino é sensacional, come pra cacete. Mas você tem essas leituras naturais sua mesmo? Você já... Tô te falando, cara. Mano, eu contrato por signo. Deixa ele falar. Dependendo do signo, eu falo, não, esse cara... Tipo assim, não dá pra você contratar Eu tô com um currículo pra te mandar, mas... Um ariano. Aqui ainda. Qual que é o melhor pra te mandar? Eu tô calculando. Ele acabou de dizer que você é um serial killer. Não, escorpiano é bom. Escorpiano é bom. Escorpiano é bom? Não, escorpiano... Não, mas, por exemplo, para atendimento ao público, geminiano é sensacional. Sensacional. Aquariano é muito bom para atender público. Bem bacana. Ariano dá um pouco mais de trabalho, porque ele gosta de mandar, a não sei que seja para cargo de liderança, é mais complicado de você trabalhar. Mas lá no café mesmo a gente tem um monte de ariano. A Bruna adora contratar ariano, porque trabalha pra cacete. Taurino também.
Muito bom para trabalhar. Tá envolvida muito bom para trabalhar. No movimento aí. Então a gente tem um calendáriozinho na parede, marca o signo de todo mundo. Signo já foi desempate de currículo, assim. Eu tinha 2 pessoas igualmente boas. Não acredito, cara. Aí uma era ariana e a outra era aquariana. Eu falei, vamos ficar com a aquariana. Não tinha outra opção. Deu certo. Foi bom. Foi bom, então. Deu certo por 1 ano e meio. Tá bom, deu certo. Cada um tem seu prazo. Deu certo por 2 dias, deu certo. Deu certo. Cada um tem seu prazo. Não, só a contratação já deu certo, né? Então. Qual foi o melhor café que você já bebeu na sua vida? Você lembra dele? Sim, da torrefação, da Coava, um Etiópia Heirloom. A coisa mais fantástica que eu já tomei na minha vida, presente de um cliente dos Estados Unidos. Que todo ano ele vem. O que dele? Gosto de mamão papaya, fenomenal, um corpo que eu nunca vi na minha vida. Parecia que eu tava tomando licor. Você vai repetir esse café uma hora, será? Ou você acha que foi único na sua vida? Não. Esse café... Esse cara me traz café anualmente. Olha que legal. E todo ano eu piro no café. Não é exatamente igual ao outro, mas é sempre bom. Essa torrefação é incrível. Sempre também eu conheço ela, eu sigo eles lá. Sensacional. A torrefação desse cara é sensacional. Ele só traz dela pra você. Só traz dela, porque ele descobriu o que eu gosto. Que bacana. E esse cara é sensacional porque ele levou um cardápio meu, porque ele achou que fosse revista, de tão bonito que tava o cardápio do Olinto. Pegou, what's a beautiful magazine? Pegou, enfiou embaixo do braço, me deu o café e levou o cardápio. Tá vendo? Jornalista, editor, faz o cardápio como uma revista, pô. Show de bola. Os meninos da SN3P que fizeram. Show de bola, sensacional. Não, eles são férias. Bacana, hein? Bacana. O Rodrigão, tinha que trazer ele aqui também. Vai vir também. Ele e o Rafa, mano. O Rafa é bom, cara. O Rafa é foda. Ele, o Rodrigão e o Rafa. Trazer a dupla, então. Já tá o convite aqui. Eu acho que a cadeira nossa, o microfone, tá aberto pra todo mundo. Porque eles circularam bastante e tem uma visão do café de uma maneira diferente. E aquilo que você falou esses dias, né? Todo mundo tem uma voz, né? Todo mundo tem história, né? Tá aberto pra todo mundo contar o café tá na vida de todo mundo. Tá? 100%. Até da pessoa que não gostava do café lá, ela pelo menos vendia bem, né? E trabalhou com café. E vendia pronto. bem. Exatamente. E aí, mais uma, Valton? Uai, você que manda. Aqui eu tô com aquela... Gente, eu preciso sobreviver até amanhã. Então vamos começar vamos fazer o seguinte. Fazer o convite, agora você vai ter que voltar com a Bruna. Vai ter que... Não, a Primeiro Bruna ela, vai ter que voltar ela. Senão não dá certo. Deixa ele em casa, depois volta os dois. Trazer a avó. Aí é sensacional. A avó tem umas histórias incríveis da época do Faz isso então, vamos pré-energia. Ela não, e se prepara tempo. que nós vamos arrumar um torrador aqui, a gente quer que você torra aqui com a gente. Faz, vai ser sensacional. Show de bola. Tadeu, gratidão demais. Mano, muito obrigado. Né? Sensacional. Gosto mais de você ainda agora, Tadeu. Eu sei, me amo. Eu vou te mandar nude depois. Mãozinha, cadê a mãozinha? Põe a mãozinha lá. Aqui, assim. Aqui. Vou te mandar nude depois, fica cegado. Ixi, Maria. Aí, ó. Arrumou hoje. É um pervertido, rapaz. Meu sogro tá assistindo, que tarado. Eu sou um amor. Sou da igreja. Fica na sua aí. Tadeu, nós temos 100 palavras. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí, Pedrão? Gratidão por todo mundo que está assistindo. Gente, valeu. Valeu gente, demais. Muito obrigado. Por estar junto, para deixar a gente entrar na sua casa, né, Valton? Cara, eu ri demais hoje aqui. A gente fez aqui, mostramos a nossa vida, né, Tadeu? Obrigado por abrir seu coração aí. Ter compartilhado com alguma coisa útil no meio demais, de na verdade. E a gente tem tanta coisa para te falar aqui, perguntar, que eu acho que... Rápido. Vamos deixar ele jantar, né? Não, tudo convidado para jantar lá agora. Bruna, que a Bruna vai trazer bastante assunto pra gente. Você pode a Bruna é boa pra comer. Manda a localização lá que o Pedrão vai botar lá no YouTube. Todo mundo tá convidado para ir lá jantar agora. Pode crer. Ô, Tadeu, gratidão demais, sem palavras. Obrigado, Maninhos. Valeu, obrigado por tudo, Pedrão. Uma única frase para deixar o pessoal em casa sobre café. Seu tchau. Sobre vida, sobre o seu tchau. O microfone é seu. E a câmera são seus. Eu queria até sair de cena agora, deixar Tô pensando, só cara, eu acho que é a frase de lei. Café me mostra que você não tem que ter medo de mudar e não tem que ter medo de experimentar coisas novas. Isso pode te abrir portas que você nunca imaginou na vida. Sensacional. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Muito bom, gratidão. Imagina que eu jamais... Cara, eu vim de uma outra região, de um outro lugar, pessoas que eu jamais conheceria. Somos dois, exatamente. O mesmo tipo de história. Muito bom, sensacional. Não é? É isso. Boa noite. Obrigado, gente. Valeu. Gente. Gratidão, torrando ideias com vocês na sua casa, vocês aqui com a gente. Obrigado pela interação no chat. Continua curtindo, compartilhando. Clicando no sininho, no like, para fortalecer o canal. Que blogueirinha. Para fortalecer os canais de contato da gente. Tamo junto, né? Queremos também feedback. Ajuda a gente, cara. Patrocínio, apoiador, tudo. Faça um canal tá aberto pra vocês. Olinto tá Pode falar essas coisas de mim. Não! Você tem que fazer um recebido. Oi, amigas. Vou chorar. Fazer um recebido. Vou mandar pão do Olinto pra você fazer recebido. Aí, ó, boa. Eu falei isso aí. Vou fazer recebido. Beijo pra minha esposa, pros meus filhos, Samuel, Harmonia, beijo, amo vocês. Já tô em casa. Beijo pra todo mundo. Já abençoe. Torrando ideias.
Fechou, Pedrão?